Oi, eu sou o David. Oi, gente, eu sou o Clayton. Olá, eu sou Hiroshi. Oi, gente, eu sou o Vito. E vocês estão ouvindo ao Fala 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 Gay! 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 Yes, Eita, não yes. tem jeito de sincronizar ainda isso, né, gente? 1 bilhão de Não. anos e não Amiga, consegue. isso faz parte da nossa identidade auditiva. Assim, o povo não tá acostumado. Se a gente sincronizar, eles vão parar de ouvir a gente. Aí Fazer perde a graça. errado. Perde Já a não graça, o basta a pessoal vai vida toda broxar. errada de vocês. Ainda tem que fazer De a abertura vocês, errada. nada. A minha é perfeita. A minha vida é um conto de Ah, tá fadas. bom. É um Deixa reflexo, é um nosso. reflexo da nossa vida, toda desorganizada, desincronizada. Mas é Para. isso. Não, Gente, antes. é o jeitinho de vocês, não dá pra mim É uma mudar. identidade, né? É uma identidade aí que a gente tem uma. Identidade sonora. Exato, é uma coisa assim. A Nossa, Cleita não assim. entende isso. Ela não Amadora. entende, Não, Vitor, ela não não entende. consigo. Não Vocês estão consigo. Tem boas, alguma coisa meninas? Vocês estão virgem, boas? certeza. Não, tem nada de vídeo aqui não, só Ah, Sagitário. nossa, E Sagitário clamando. Ares, e Nossa, Ares. meu Deus. Não tem nada de Ares não também não, Eu tenho gente. Eu tô Ares bem, aqui, tá, amiga, gata? eu tô bem. Tem uma Ariana bem doida. Gente, antes de começar o episódio, vamos dar os recados, Clayton, por favor. Vamos, vamos. Gente, mas nossa, eu tô passada ali com o tempo. Oi, gente. Como assim? Até me desconcentrei do que eu tinha que fazer. Se vocês não sabem, já devem saber e se lembrar que a gente tem rede social, entendeu? Segue a gente lá no Instagram, entra lá, corre lá agora, @Fala Gay Podcast, no Twitter também, no Spotify? Não. No, como é que é o nome daquele outro negócio, meu Deus? Eu esqueci o nome Instagram, da amiga. plataforma. O Instagram. Twitter, o Twitter, o Twitter. O Twitter Hum, também é @Fala Gay Podcast. E o cu, né? Que esse cu O aí que o cu David também. criou da ai, o gente tá cu. aí. Se o cu tá vivo ainda, não sei. O Mas o cu David tá falou que bom, o cu tem. tá bom. Então sigam lá. Eu não tenho cu, vou começar a seguir, gente. Socorro. Por favor, comentem os nossos cards, os nossos posts de interação semanal. Comentem esse episódio bastante, por gentileza. Digam o que vocês acharam. Tirem as suas impressões com a gente. Manda lá na nossa DM também o seu recadinho, o seu case. A gente já falou que tem um projetinho para 2023 aí, para sair, tá no forno, tá crescendo. Vamos lá, mande sua história pra gente poder utilizar aqui. E é isso, meninas. Arrasou. Hiroshi, ela E já arrasou, né? aproveita que você tá ouvindo a gente aí na sua plataforma de streaming favorita, seja ela Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube também, já clica no seguir, dá um like, compartilha com seus amigos, entra no Spotify especificamente se você já estiver ouvindo a gente, ou se você também não estiver ouvindo a gente, entra lá no Spotify e classifica a gente com 5 estrelas. Isso ajuda a gente a ser divulgado para novas pessoas que estão procurando conteúdo parecido Isso. com outros criadores de conteúdo fazem. Enfim, vai divulgar pra gente, vai ajudar a gente a divulgar, já que você não tá dando dinheiro, pelo menos dá divulgação, gente. É isso que eu queria dizer pra vocês. Então vai É lá, isso. Um beijo estamos da aqui. Anitta. E o beijo da Anitta. Eles ao menos dão estrelas, né? Mas aí, né, vamos É. lá, seguir Tá nervosa, também. amiga? Você tá nervosa? Você tá nervosa com Ela tá um elas? Não pouquinho fica. brava, ela tá um Ela Ai, tá um eu pouquinho tô pouquinho brava. brava, brava. gente. Tô Ajudem brava. ele a ficar calmo, gente. Dá dinheiro pra gente. Faz isso, que ela melhora. Obrigado, meus amores eloquentes, mandando as mensagens aí. É isso, gente. Como vocês viram na capa, no título do episódio, né? Nós trouxemos um convidado muito especial hoje, é o Vitor. Vitor, dá um oi, dá um olá, se está por aí. Oi, gente, tudo bem? Tudo Bom, sou bem, o Vito. Vitor? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente. Sou Vito, algumas pessoas falam Vito, outros falam Vitu, outros falam Vito, enfim, tá tudo certo. Eu, enquanto pessoa, vamos dizer assim, eu coloco como Vito, com esse T um pouquinho mais forte. Sou multiartista, gosto de me apresentar como multiartista porque acho que resume um pouco das coisas que eu faço, que é muito Uhum. longo você falar assim, sou cantor, compositor, ator, modelo, enfim. Aí eu coloco multiartista porque engloba todas as funções de arte que eu desenvolvo. Uhum. Enfim, é isso. Chique. Olha que Arrasou. chique. E Vitor, você sempre morou aqui em São Paulo? Aqui na Não, não, capital? não. Eu vou fazer 5 anos de São Paulo agora, dia 13 de março do ano que vem. Antes Ah, disso, eu morava em Assis, que é uma cidade do interior de São Paulo, dá umas 5 horas mais ou menos de São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, enfim.
Vai fazer 5 anos, então antes eu era do interior. Meu sotaque não é tão puxado porque faz tempo que eu tô em São Paulo. Mas quando eu Aham. vou pro interior e volto, aí o Carrega sotaque de volta novo, né? assim 100%. Aí é porta, porteira, Dá uma enfim, recarregada no sotaque. dá uma recarregada. Mas eu neutralizei um pouquinho ele, até pelo rolê de teatro, de comunicação, você acaba neutralizando um pouquinho, sabe? Não de uma Aham. maneira assim, pensada, eu vou parar de ter sotaque, mas você acaba neutralizando ele. Ah, entendi. Você falou que você é multiartista, eu vi que você. A gente já se segue, já se acompanha há um tempo já. Eu vi Sim, que você sim. faz bastante coisa, você modela, né? Enfim, canta, a gente vai falar disso já já também. Mas eu lembro que acho que faz uns 2 anos que você lançou um vídeo onde você contava um pouquinho sobre você e tal, e falava sobre o seu contato com a religião. Você lembra desse Sim. vídeo? E aí eu achei muito interessante. Eu tinha comentado com os meninos, faz um tempo que a gente já tá namorando pra trazer você aqui pra falar um pouquinho também sobre Sim. religião, porque religião é uma questão pra gente, né, que é da comunidade LGBT, é uma questão aí. E eu gostei muito do vídeo que você fez, contando um pouquinho da sua trajetória. Tem algumas questões lá que você contou no vídeo, sobre umas questões meio pesadas também, que alguns amigos meus, em particular, também já passaram. E a gente trouxe você também aqui no episódio para falar um pouquinho sobre algumas dessas questões, assim, e também falar sobre a sua carreira artística, né? As coisas que você está fazendo agora, lançando música, enfim. Uhum. E Sim, sim, aí. então. Pode falar. Eu nasci na igreja, né? Eu sou extremamente. Minha história é muito característica para várias pessoas LGBTs, né? Uhum, Aquela pessoa que nasce na igreja, se desenvolve, infância, adolescência, enfim, família toda em volta da igreja, da religião. Minha avó cantava na minha igreja, já tinha, sei lá, 40 anos. uhum, Então, Nossa. esse núcleo, vamos dizer assim, da religião sempre foi muito presente, muito pulsante para mim. E, e eu tive, vamos dizer assim, um caminho dentro da igreja ah, muito. Que geralmente, pessoas LGBTs, de forma geral, em algum momento eles vão, assim, cansar da igreja e vão uhum, abandonar o barco. É o caminho natural das coisas, né? E você vai se ver enquanto pessoa LGBT, você vai perceber que não é um ambiente para você e vai vazar. A maioria dos amigos, assim, eu converso que teve esse histórico dentro da igreja, grande parte saiu da igreja com 15, 16 anos, no começo da adolescência. Só que eu saí com quase 21 anos, porque o meu caminho, minha trajetória dentro da igreja fazia com que eu quisesse estar dentro da igreja e eu quisesse ser, entre aspas, né, muitas aspas, ser curado, ser liberto e afins. uhum, Então, quando ali por mais ou menos uns 10 para 11 anos, eu me percebo enquanto pessoa LGBT, mesmo que eu já tinha tido essa pré-consciência com 6, 7 anos, de que eu já era diferente, mas com 6, 7 anos você não tem o que ali da sexualidade, né? Você só uhum. percebe que você é Sim. diferente, mas não tem esse quê da sexualidade e da atração. Mas com 11 esse quê vem, né? Porque daí os héteros da sala, as menininhas, isso aqui Sim. começa aquela paquerinha, e aí eu percebi ali que eu não sentia nenhum tipo de atração por meninas e tudo mais, e os meninos já falando que tinha dado selinho na fulaninha, não sei o quê, e eu não tinha nenhum, essa vontade, né? E aí eu já percebi que eu era diferente. Uhum, Só que por conta da religião, por conta da veia pulsante da religião, eu me entendi enquanto uma pessoa gay, e também fui entender, né, no caso, que a religião falava sobre isso, que a minha igreja falava sobre isso. Com 11, 12 anos, eu já tive uma primeira conversa com um pastor da minha igreja, dizendo que eu me sentia Nossa. diferente, enfim. E aí ele falou assim que aquilo era uma fase que ia passar, e enfim. Só que daí não foi passando, né? Eu fui Passou, percebendo né? que isso ficava mais forte cada dia. E aí eu comecei a entender, ok, eu tenho aqui uma questão a ser resolvida, eu tenho uma questão aqui a ser
tratada, vamos dizer assim. Eu tratei a minha sexualidade como um problema. Eu tenho aqui um problema e eu preciso resolver esse problema o quanto antes. E aí eu comecei objetivamente a percorrer aqueles caminhos que eu cito no vídeo, que são processos de reversão sexual, processos de cura, de libertação, exorcismos, enfim. Então eu começo a percorrer esses caminhos um pouco mais tenebrosos. Naquela época, isso a gente está falando, eu estou com 26, a gente está falando de 16 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás. A internet ainda era um pouco mato, não tinha assim uma régua, né? Não tinha um filtro nas coisas que eram postadas e afins. E não tinha tanto material a respeito disso aqui no Brasil. Pra Tinha você mais entender, né? materiais fora, né, a respeito disso. E tinha uns blogs bastante obscuros, assim, lá de fora, nos Estados Unidos, enfim, que falavam sobre esses processos, né? E aí eu pegava outros textões que eles publicavam, ia para o Google, traduzia, tentava entender, enfim. E eu fui começar a percorrer esses caminhos assim mais obscuros. Então, para mim, a intensidade das coisas é que eu realmente queria ser curado daquilo, porque eu Uhum. estava muito satisfeito e eu estava muito inserido dentro da igreja, né? Eu Uhum. estava muito à vontade, era um ambiente seguro para mim. Então eu precisava eliminar esse problema, né? Para continuar dentro Uhum. da igreja, no ambiente seguro que, entre aspas, a igreja me proporcionava. Nossa, Nossa. que loucura, gente, com 11 anos pensar tudo isso, pesquisar sobre isso e é barra, é barra. Quando que você, Vitor, começou a pensar diferente? Você falou, não, não vai, essas coisas não vão acontecer, isso não vai mudar, eu vou sair da igreja e vou fazer um trajeto diferente disso. Uhum. Olha, Quando foi a assim, chavinha. e aí com 11, alguém falou alguma coisa? Não, comentário aleatório. Eu falei assim, quando virou essa chavinha, né? Tipo, isso Sim, sim, eu sim. sou normal, né? Só Sim, não sim, tem nada sim. que melhorar. Então, aos 11, 12 eu comecei a ter esses pensamentos e entender como eu poderia resolvê-los, como resolver essa questão, entre aspas, da sexualidade. E isso perdurou por muito tempo, né? Ah, Aí nisso eu comecei lá para 2000 não vou conseguir falar agora a precisão de ano, mas começou a ficar muito famosa uma psicóloga em Curitiba, uma psicóloga da Cura Gay, amiga Ai, meu do Deus. pastor Marco Feliciano. Nossa, E depois, quem colocar famosa lá, ainda. psicóloga da Cura Gay, as pessoas já vão saber quem é, mas eu não gosto de falar o nome dessa pessoa. Não E ela precisa, né? começou a ser muito conhecida por causa dessas terapias de reversão, enfim. Conversei com ela por aquela época não era famoso Zoom, não era o Skype. Skype. Conversei com ela por Skype, por MSN, por Facebook, final do Facebook, enfim. Ah, Orkut, tinha umas comunidades, enfim, a gente está falando de muito tempo atrás, né? 14, 15 anos atrás. Assim, eu frequentei uns fóruns muito estranhos, assim, de pessoas completamente amarguradas que tentavam, né, também se libertar disso. E aí passei por essa psicóloga, aí passei por alguns processos de cura e libertação. Na igreja evangélica é muito forte os cultos de cura e libertação e alguns Sim. projetos de cura e libertação. Tem uma igreja em São Paulo que faz esses projetos, tem uma pastora muito conhecida no meio evangélico que ela também tem, assim, tem reuniões com as pessoas para elas deixarem de ser homossexuais. Inclusive, uma das pregações assim, mais assistidas por pessoas LGBT que estão dentro da igreja evangélica é a dela, porque ela aplica e ela liga o fato da pessoa ser homossexual à maldição hereditária, à Ave, meu possessão pai. demoníaca, a abusos sexuais, enfim, N coisas. E tudo isso foi entrando na minha cabeça, né? Enfim, Imagina uma criança, né, de foi 11, 12 anos, que ninguém preparou para o mundo ainda, recebendo esse tipo de informação sem filtro Ah, nenhum. Misericórdia. exatamente, exatamente. E eu tentei, assim, esses processos de cura e libertação, esses processos de buscar artigos, esses processos de. E aí depois as coisas foram piorando bastante,
que daí você vai entrando em alguns nichos, principalmente de cura e libertação, que pregam que a gente precisa jejuar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar mais, a gente precisa, enfim, N coisas. E aí eu comecei a fazer processo de jejum, jejum de várias horas, de vários dias, tirar alimentos que eu gostava, orações de madrugada, ler a Bíblia ininterruptamente, enfim, todo tipo de mecanismo que eles se apresentavam que iria me libertar disso, da minha sexualidade, né? Eu fui fazendo, eu fui buscando, eu fui tentando. Aí teve um ápice ali de um pastor falando que a autopunição ela era um caminho, né? E aí ele usa um texto bíblico fora de contexto, é, completamente fora de contexto. Aí eu lembro de pegar uma cinta, de me bater, aquele rolê Menino. bem. Qual é o filme eu acho que é Código da Vinci, De ou Anjos e Demônios, autoflagelamento, que né? tem o cara fazendo, se batendo. Se Era aquilo açoitando, né? era aquilo que eu praticava por algum tempo. Enfim, só que em paralelo a isso era a minha vida off. Isso era a minha vida que algumas pessoas sabiam, que minha família não sabia, que alguns pastores que me aconselhavam sabiam, que alguns irmãos da igreja que tentavam me ajudar sabiam. E isso foi acontecendo dos 11 para 12 até os 17, 18, 19. Meu Então teve a Deus. adolescência inteira com esses mecanismos, né, vamos dizer assim. Só que isso era a minha vida off. A minha vida online, a minha vida dentro do sistema evangélico, ela caminhava para um lugar de sonho, porque em paralelo a isso, dentro da minha igreja, do meu nicho, eu era de uma igreja chamada Quadrangular, uma das maiores do Ah, Brasil, meu irmão frequenta eu essa. caminhei. Hã? Tudo Meu irmão bom. frequenta essa, eu conheço. Então, e eu comecei a percorrer dentro da igreja quadrangular, alguns assim postos altos dentro da igreja, porque de repente comecei a fazer back vocal para algumas bandas, para a igreja que eu fazia parte era uma sede regional, tinha, sei lá, 1.000 membros, e aí tinha orquestra, aí tinha coral, aí tinha um monte de gente dançando, não sei o quê. E aquele rito da igreja, aquela celebração, aquela. Fascinava. Oi? Te fascinava, você gostava toda essa Fascinava. E parte. eu, enquanto artista, eu queria estar naquele movimento. E, e aí eu fui conseguindo conquistar meu espaço dentro da igreja. Aquela época eu também já era bastante ativo em redes sociais. Naquela época o Facebook que bombava, Twitter também, desde sempre. E eu tinha bastante seguidores no Facebook, eu tinha outro perfil no Twitter, enfim. E aí, nisso, né, por ser bastante movimentado, de repente, o presidente nacional de jovens da minha igreja daquela época notou meu perfil, notou meu Twitter, me chamou para fazer parte de um evento, chama Inconformados, um evento que agora ele está parado depois da pandemia, afins, mas ele acontecia até antes da pandemia, que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. Todos os grandes nomes do mercado evangélico vão para lá. E ele pediu para eu fazer parte ali do grupo de mídias sociais. Isso eu tinha o quê? 17 anos. Uhum. E eu, com a possibilidade de fazer parte da Coordenadoria Nacional de Jovens da minha igreja, ah, num evento imenso. E que possibilitaria eu conhecer vários artistas do mercado evangélico, que são, assim, os artistas do mercado evangélico são semideuses, assim, para esse pessoal. Porque, Uhum. Sim. como é um nicho muito específico, se Uhum. você consegue se tornar ali, estar dentro de um patamar elevado, você realmente é tratado daquela forma. E eu, com 17 anos, comecei a trabalhar nesse evento. Recepcionava, assim, no evento, grandes nomes do mercado evangélico, enfim. E depois de trabalhar uma ou duas vezes, eles já sabiam o meu nome. Eu sempre me apresentava enquanto um artista, enquanto alguém que cantava. E no mercado evangélico existe uma coisa de apadrinhamento muito forte. Pastores, cantores evangélicos famosos, enfim, eles apadrinham as pessoas, eles bancam o CD, o DVD, o começo ali do ministério das pessoas. E eu estava
conseguindo ali galgar esse caminho, né? Fazer essa ponte. Então, tinha essa vida privada tentando me curar, me libertar, mas tinha a vida pública, desses eventos e afins que eu estava assim, caminhando para realizar um sonho, né? Tava se De certa aproximando forma. daquilo que você queria, né? Sim, sim. E assim, e detalhe, aí eu ainda era uma pessoa do interior, cantava Uhum. numa igreja que era uma sede, mas era uma sede no interior, tendo contato com essas figuras grandes da capital, de São Paulo, enfim, e, e que poderiam me facilitar ali essa jornada, né? Esse caminho. E querendo ou não, além da possibilidade de ter um apadrinhamento e afins, você está falando de sonhos, está falando de grana, porque é um mercado multimilionário, não Lucrativo falta também, igreja para né? você cantar, não falta igreja para você cantar. Essas pessoas têm agenda cheia o ano todo, todo mês, enfim. Sempre vai ter uma igreja para te chamar. E que possibilitaria, sei lá, mudar a minha vida completamente, né? E então eram duas vidas paralelas, né? Eu arrisco dizer que tinha até uma terceira vida em si, porque eu iniciei assim minha vida sexual, entre aspas, com 12, 13 anos. Eu tive pré-experiências, aquela coisa com um amiguinho, aquela coisa com um Uhum. vizinho, não sei o quê. Então eu também me culpava por ter essas experiências de adolescência. Que é o descobrimento, né? Na Então, verdade, é só o seu descobrimento sexual normal, né? É. exatamente. Só Hum, que eu me culpava muito exato. porque eu sabia Sim, que estava errado, né? Então tinha. Imagine lidar com isso com 16, 17 anos, tendo que equilibrar essas três balanças É. aqui. sim, é muita Era coisa. muito complexo, era muito complexo. O resultado disso, vamos dizer assim, é que quando eu tinha o quê? 18 para 19, eu já estava assim, no limite, basicamente. Eu Hum. estava assim, não sei o que fazer, nada está adiantando, nada mudou. Uhum. Eu mantinha a esperança. E assim, qual é a esperança de uma pessoa LGBT que está tentando fazer tudo isso? E aí, assim, é algo que vários LGBTs fazem, quem está dentro da igreja. É que você vai acordar num dia e você vai olhar para uma mulher, ou enfim, seja, É. e vai Ô, acontecer. gente. E ela é a mulher da sua Essa vida e vocês vão casar, né? é exatamente isso. É assim, você acha que vai acordar e vai estar tudo certo, Deus vai, com a sua bondade, vai ter, sabe, te Feito um curado e milagre. vai ser um milagre. E só que quando, com 18 para 19, eu tava exausto, já tava, tipo assim, eu não tinha perspectiva também, sabe? Porque quando eu terminei o ensino médio, a minha perspectiva, e inclusive eu me arrependo muito disso, eu não tenho uma faculdade, um curso superior, porque eu ia ser cantor e pastor evangélico. Uhum. Esse era meu futuro. Era a sua profissão, né? Seu futuro. Você queria Seria minha isso. profissão, era isso, esse era meu sonho. Então eu terminei o ensino médio, talvez eu faça uma faculdade de música, mas deixa eu primeiro ser pastor, deixa eu primeiro me lançar no mercado evangélico, depois eu faço um curso de música, na faculdade, enfim. Então isso até de certa forma mudou toda a perspectiva da minha vida, né? Uhum. Sim. Porque eu não fui fazer uma faculdade depois que terminei o ensino médio. Aí os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, e hoje eu não tenho esse curso superior por conta disso. Então, assim, quando eu resolvi sair, quando eu resolvi mudar, quando eu cansei, né? É, mais ou menos nessa idade, 19 anos, eu fui me cansando, eu fui me permitindo também ter algumas outras experiências sexuais mesmo. Naquela época, com muito peso na consciência, mas tinha Uhum. uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim. O começo ali, bastante, como eu posso dizer, em off, sabe? E aí, quando eu falo em off, eu tô falando exatamente de experiências que pessoas não assumidas têm, que é o quê? Banheirão, coisas do Ah, tipo. sim, Sabe? sim. Me arriscando completamente, uma coisa meio nas madrugadas. Eu Sim. lembro que quando eu tinha 19, eu tinha ido para casa de uma amiga, numa cidade vizinha, e eu ia voltar para minha cidade, tipo, num ônibus das 5 da manhã e tal.
E aí eu saí da casa dela, ela me levou para rodoviária umas 4, eu ia ficar uma horinha esperando. E aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência com uma pessoa que era um desconhecido. Que até então eu tinha tido com o vizinho, o amiguinho da escola, não sei o quê. E aí entrei no banheiro, tinha uma pessoa lá, e aí eu me arrisquei completamente, 4 da manhã, 4h30 da manhã, com um desconhecido. Poderia ser uma pessoa completamente mal intencionada. Uhum. E aí depois que foi ali, não sei o quê, a gente entrou no reservado. é, eu me senti extremamente sujo, extremamente, sabe? O que eu tô fazendo? Meu Deus, assim, sabe? Sim, Eu acho que eu não nasci para isso. Foi uma sensação muito ruim. Aquela sensação de. Não a sensação em si de fazer algo com a pessoa, com esse desconhecido, mas a sensação de ter que entrar dentro de um banheiro sujo, 4h30 da manhã, para ter alguma experiência, para ali Sim. ver se realmente era aquilo que eu queria, que uhum, eu gostava, enfim. E aí, depois disso, foi caminhando tudo para que eu saísse da igreja. É, hoje em dia eu acredito em Deus ainda e afins, mas depois eu entro nesse detalhe. Mas eu acredito que Deus enviou para o momento certo da minha vida um pastor muito charlatão da igreja que eu congregava, que falava só de dinheiro. E aí isso foi me deixando muito puto da vida, porque ele só falava de dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí foi quando eu falei, gente, não tá dando. Esse gente é para mim mesmo, né? Assim, não, porque eu é. não avisei ninguém. É Eu tava você, Tem né, e fazendo os algo de seus minha. errado divertidamente, aqui, né, na né? cabeça, né? É, Falando, gente, vamos parar aqui e fazer uma exatamente. reunião, né? Pera aí, tá acontecendo alguma coisa Exatamente. aqui. E aí, eu falei comigo mesmo, né? Eu não tô aguentando. A igreja não tá nem me dando mais suporte, porque antes eu ficava por causa da pregação, do louvor, não sei o quê. Agora só tem um pastor que quer tirar dinheiro das pessoas. E aí, com 20 anos, eu já tinha completado 20 anos, eu decidi abandonar tudo. Não avisei ninguém. Ah, eu só apenas saí de tudo, fiz uma carta aberta, um novo perfil do Facebook. Eu sei que as pessoas tiveram acesso a isso, a essa carta em aberto, que eu falava do meu cansaço, que eu era uma pessoa LGBT e acabou. E é um paralelo muito interessante que eu sempre faço, porque no meu aniversário de 20 anos eu ainda estava na igreja e muito bem relacionado, porque esse evento me trouxe um destaque e afins. Participava de todas as bandas possíveis da igreja. E aí, meu aniversário de 20 anos, eu tava numa pizzaria com, sei lá, 60 pessoas, várias mesas, assim, de pessoas que foram me dar parabéns, pastores, jovens, enfim, um monte de gente da igreja. Aquela coisa cheia. E aí corta para eu fazendo 21, já fora da igreja, já assumido, com a minha mãe em casa, comendo um pão com salsicha. Só eu e ela. E aí foi Nossa. quando deu um start, assim, com 21, que eu falei, é, eu construí minha vida no nada, porque agora eu preciso Sim. reconstruir ela. Uhum. Então, foi bem pesado esse paradoxo, essa diferença, vamos dizer assim, de 20 para 21. E aí foi quando eu falei, preciso de um start, preciso mudar daqui, eu preciso reconstruir minha vida de alguma forma, enfim. E aí foi quando eu comecei a procurar o rolê de vir para São Paulo, enfim. Meio que se reconstruir, né? Se Sim. conhecer mesmo fora da igreja e tal. O que você contou, né, da sua história é muito parecido com o desse colega que eu tenho. Ele passou por umas coisas bem hard também, assim, e tal. E quando ele começou meio que, tipo, despertar, assim, começou a querer experimentar as coisas e sair um pouco da igreja, foi muito parecido com o que você contou também, do banheiro e tal, se colocando em situações bem perigosas às vezes, com alguns conhecidos. Acho que o Cleiton sabe de que eu tô falando, é um conhecido É, nosso. eu sei. É. Mas e inclusive eu tinha indicado pra ele um filme, eu tinha comentado com ele um filme que eu tinha assistido, não sei se você já assistiu, é Verdade Anulada, com a Nicole Kidman. E tem Não lembro desse. Eu conheço o mais clássico, que é o Orações para Bob. Mas Ah, esse esse daí é. É muito bom. Esse. você esse Eu me acabo de desidrata, né, de chorar. chorar. Mas esse do Verdade Anulada tem um pouco disso da terapia, de conversão e tal, mas tem umas imagens bem pesadas também, e tal, que acontece com o personagem na igreja e tal. E aí eu tinha comentado com ele, aí ele assistiu o filme
E depois me mandou um áudio chorando, falando que era mais ou menos aquilo realmente que ele tinha passado e tal, que tinha sido bem pesado. Mas que hoje, graças a Deus, tipo, ele tá muito mais resolvido, assim, sobre essas questões, saiu da igreja e tal. E aí eu ia te perguntar qual é a sua relação hoje com a igreja, se você ainda acredito que você ainda tenha, né, fé, você falou que você acredita ainda em Deus e tal, enfim. Eu fui da igreja católica, eu não passei por umas coisas tão pesadas assim, não. Eu até cheguei a ser coroinha, fiz catequese e tal, mas depois eu me distanciei. Eu me distanciei, eu vi que não era, tipo, uma coisa que eu me identificava, tinha muita coisa que rolava lá que não curtia. Eu não sei a relação também dos meninos com a igreja, mas eu acho que é meio que eles meio que afastam mesmo a gente que é LGBT, né? Eles meio que vão expelindo a gente, ou eles tentam converter do jeito deles, Uhum. mesmo a pessoa estando imerso, né, ali na igreja, na religião. E eu acho legal que tem essa coisa também de se descobrir artista, né, dentro da igreja. Você cantar, Sim. participar de banda, tocar teclado. Esse nosso colega também, ele se descobriu, tipo, artista também na igreja. Eu acho isso muito legal, embora seja muito imerso, que você fica muito imerso ali naquele universo da igreja, e depois, tipo, pode passar por umas coisas difíceis na hora de sair, enfim. Então, eu até falando, trazendo para dentro aqui, né, entre nós três, nós quatro aqui do podcast, que tá aqui conversando, enquanto o Vitor foi falando, eu fui fazendo uma correlação, assim, foi desbloqueando umas memórias, assim, de algo que eu fui passando Sim. também mais ou menos nesse período. É que eu sou 2 anos mais velho que o Vitor, mas eu fui passando também essas coisas 2 anos depois. Então foi mais ou menos na Sim. mesma época que ele foi passando. Então a ordem cronológica até fez sentido. Só que não foi Uhum. tão pesado quanto o que você foi falando, Vitor, né? Foi mais leve, vamos dizer assim, foi bem mais leve. Mas eu acho que foi mais também porque eu era um adolescente, até hoje eu sou, mas hoje bem menos mais introvertido. Então eu tinha muita dificuldade de me relacionar, de confiar nas pessoas. Então eu não contei pra ninguém que o que eu tinha essas dúvidas, foi um sofrimento mais calado assim. Mas assim, eu lembro claramente de ir na igreja, já fui em igreja católica, já fui na igreja do meu irmão, que eu falei que ele também era da quadrangular, então eu frequentei várias vezes, né, os cultos na igreja dele. E eu lembro, assim, claramente de ir num culto em que o pastor, ele falou que, assim, claramente, com todas as palavras, que a pessoa que é gay, que um homem que dorme com outro homem, era melhor que ele que morresse, que do que viver fazendo esse pecado. E assim, eu lembro de ficar muito abalado, porque eu tinha na época uns 12, 14 anos por ali. É na época da adolescência ali, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você se sente Uhum. muito culpado de querer experimentar Sim. alguma coisa. E aí chega esse monte de informação assim, sem filtro, sem nada. Você acredita realmente que aquilo vai acontecer com você? E aí, É. até para não ficar muito repetitivo, mas eu lembro que quando eu fui mais crescendo mais, que eu comecei a ter algum contato com outros homens, e aí fui descobrindo realmente que eu era gay, que eu era LGBT, eu lembro que depois do que acontecia, que eu falava assim, puta, realmente eu sou gay, eu chorava. Porque eu me sentia Uhum. exatamente o que você falou, me sentia culpado, me sentia sujo. Falava assim, nossa, eu não podia fazer isso. Sou uma vergonha para minha família, sabe? Eu vinha esse sentimento. Mas aí eu acho que eu consegui não sofrer tanto, mais pelo fato de eu ser mais introvertido e ter essa dificuldade de me relacionar. Mas eu sentia muito que a igreja, na verdade, até um pouco contrário da experiência que o David teve. Eu sentia que o pessoal da igreja queria tentar me abraçar, mas como eu ficava mais prestando atenção do que falando, eu percebia que aquilo não era assim, eles realmente não gostavam de mim, mas eles queriam ter alguém, mais uma pessoa ali junto com eles na igreja, para trazer um número maior. Uhum. Então, eles não queriam me conhecer de verdade, eles só queriam que eu estivesse ali. E aí isso acabava me decepcionando um pouco, tanto que acho que isso facilitou para eu não entrar tanto assim na igreja e crescer ali dentro. E aí eu acabei se tornando mais rebelde um pouco antes, vamos dizer assim, antes de chegar num burnout social, vamos dizer assim, que foi bem pesado, né, do que você falou agora. Mas eu consegui Sim. fazer bastante essa correlação. Amiga, Eu eu acho não. que. Pode Pode falar, falar, Vitor, Vitor. desculpa. Imagina, fala, Por favor, fala. você é convidado, amor. Eu falo demais aqui já. Pode falar você, Não, por favor. teve uma rodada para cada um, pode falar. Então tá. Eu acho que eu fui da Assembleia por muitos anos, né? Acho que desde dos 8 aos 15.
Eu frequentava a Assembleia de Deus, que minha mãe era, e assim, eu nunca presenciei nada, porque até aquela época eu não era assumido também, né? Eu não me conhecia exatamente, não, e jamais queria dizer dentro da igreja que eu era gay, né? Naquela época a gente já tinha ciência de que, não, você não pode falar isso aqui dentro, mas eu ia muito por isso que o Vitor falou, tipo, eu gostava de ir pro coral, de louvar, de ver as pessoas cantando, dançando. Eu, tipo, minha vontade era ser regente. Olha só como era gay, entendeu? Sabe o que é regente, né, gente? Vocês sabem, o Vitor Sei. deve saber o que que é. Eu sou Ó, formado em regência, tá? Tá então, vendo, olha isso. amiga? No É final Porque eu das isso. tinha na contas, minha Olha, cabeça que eu não podia ser regente porque eu era homem. E na minha igreja só tinha meninas que eram regentes, senhoras que eram a regentes do, Assembleia tem mais regente mulher, então, realmente. aí eu falava, não, não vou poder ser, entendeu? Mas meu sonho era ser regente, porque eu achava lindo aquilo, e eu gostava muito de ir, de louvar. Participei do grupo das crianças, depois dos adolescentes, até você entrar na mocidade, né? Que é quando você já é uma mocinha. Aí eu participei por muito tempo disso. Mas não cheguei a presenciar nada do tipo assim. E minha mãe acabou saindo, a gente se mudou também, mudou de cidade, a gente não frequentou mais. E saí fora da igreja. Aí quando fiz 17, 18, aí, meu amor, já foi. É Descabaçou. Já foi. porque assim, qual que eu acho que é o grande X da questão? Que é até uma diferença meio grande da Igreja Católica com a Igreja Evangélica. A Igreja Católica ela é mais distante. A Igreja Evangélica ela é muito, muito invasiva e pessoal. Sim. sim. Ela entra muito no pessoal da pessoa mesmo. A Igreja Uhum. Católica, geralmente, as pessoas católicas vão na missa, o padre reza a homilia e eles vão embora. Uhum. É. A igreja evangélica tem um rolê de célula, grupo, não sei o quê, enfim, então ela é mais invasiva no E sentido ajuda, né? E vai na casa, e tem conta em exatamente, casa, e quer É exatamente. saber da sua E esse imersivo, vida. né? senso de comunidade, É esse isso senso de mesmo. comunidade, de pertencimento e afins é muito mais pulsante na igreja evangélica. Então, eu acho que a diferença, por exemplo, de, sei lá, pessoas LGBT católicas para as evangélicas é que geralmente as católicas elas são mais à vontade, mais livres, né? A Uhum. gente que Sim. cresce na igreja evangélica é um pouco mais preso, porque existe uma invasão ali um pouco maior, é mais íntimo, né? Vamos dizer assim. E aí, respondendo a pergunta, quem fez agora? Não lembro quem fez. Acho que foi a David. Ah, o David. E respondendo a pergunta do David, ah, qual que é a minha relação hoje? Eu fui mudando muito minha percepção. É, Quando eu estava na igreja evangélica, quase saindo, eu já fui começando a ser um pouco mais crítico a algumas coisas. Quando o pastor falava que só o Deus da igreja evangélica salvava, que as outras religiões estavam todas erradas. Hum. E aí isso é uma crítica que eu tenho até hoje, tinha naquela época, de os evangélicos acharem que só eles vão para o céu, enfim. Isso tudo começou a entrar na minha cabeça, tipo, não, não é bem assim. É, Acho que não é bem assim e tal. E aí, depois que eu saí da igreja e afins, eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, frequentar outras religiões. Já fui num centro espírita, já fui num pessoal do budismo, já fui na Umbanda, já fui no Candomblé, enfim. E eu fui percebendo que todas, de forma geral, de todas as religiões, de forma geral, elas têm algo em comum, que é a busca por algo supremo, ou por uma paz interior, ou por, enfim, uma missão, enfim. E hoje em dia eu me declaro como uma pessoa universalista. Uhum. Eu acredito em tudo. Eu acho que todas as expressões de religião, de credo, tá tudo certo. Eu acho que é tudo a expressão de uma mesma coisa. Já tentei ser ateu, já tentei não acreditar em nada, mas as experiências que eu tive, e hoje em dia eu consigo olhar até, de certa forma, com um certo olhar celestial, divino, por tudo que eu passei e ainda estar aqui. Sim. Porque realmente eu passei por muita coisa. Uhum. Não vou entrar em detalhes aqui muito tristes, mas tudo isso que eu passei da adolescência inteira e depois que eu me descobri, depois que eu saí da igreja, depois que as coisas que foram acontecendo na minha vida, fez com que eu tivesse várias tentativas de rompimento com a minha vida. E não ainda não aconteceu, enfim, hoje em dia eu lido melhor com isso, mas de forma geral, assim, eu acredito em tudo. Hoje em dia minha relação com Deus, com o divino
acreditar em tudo. Eu acho que o pessoal da Umbanda tá certo, o pessoal do Espírita tá certo, os católicos, Sim. os evangélicos, o hindu, enfim, o que seja, todas as expressões de Deus, assim, e de religião tão certas. Então, hoje eu acredito apenas como uma força superior, e não o Deus cristão, e não, enfim, eu acho que é tudo a mesma coisa, a mesma expressão. Eu não tenho uma frequência, uma rotina de ir na igreja, não tenho uma frequência de ir em cultos e afins, até porque me faz um pouco mal ir em cultos, evangélicos principalmente, enfim, eu tento levar a religião de uma maneira leve, mais distante, né? Tanto que meus momentos ali de religião ou de algo mais espiritual, eles sempre estão envolvidos com música. Eu coloco uma Sim. musiquinha ali que eu goste, Vitor, talvez Vitor. algumas músicas evangélicas antigas, talvez umas músicas evangélicas internacionais e afins, mas é mais aqui em casa, mais uma coisa mais off. Não. Até porque acho que uma característica que eu tenho é de comprar muito a briga da coisa. Eu fico muito envolvido. E eu sei que se eu fosse para alguma igreja evangélica, até essas inclusivas, eu iria me ver no mesmo lugar de comprar Verdade. briga, de querer Sim. cantar, de querer ministrar, Uhum. de querer fazer coisas, porque eu sou muito ativista das coisas que eu acredito. E aí minha relação com a igreja, nossa, vocês viram que eu realmente aqui, ó, eu entrei no, enfim. E a Ah, minha mas eu relação com a adorei. igreja, oi? Mas eu tô achando bom, pode continuar, fica à vontade. E a minha relação com a igreja é essa hoje em dia. Não, a relação com a igreja não existe, mas uma relação com o divino é mais em casa, mais off. Você falou uma coisa que eu tava até pensando de ser universalista, que eu acho que eu já ouvi esse termo, mas eu nunca tinha parado para fazer essa associação. Tipo assim, já ouvi alguém falando, mas nunca fui atrás para entender. Mas agora com você explicando, eu acho que faz bastante sentido também com o que eu penso. Você começa a olhar mais, acho que você, pelo rolê que você passou, aí essa é a minha leitura, tá? Posso estar falando sendo completamente errado, você pode mandar eu cagar, não tem problema não. Mas eu entendo que depois do rolê todo que você acabou passando, de tudo mais, você desenvolveu esse senso mais crítico, né? De não acreditar totalmente no que as pessoas falam pra você. Então, as religiões, elas são. É assim, existe ali um deus ou alguma entidade, e as religiões é como se fossem. Cada uma tá vendo um espectro dessa religião. Só que Sim, essa religião ali, esse poder, ele não tá ensinando para as pessoas o que é certo e errado. As pessoas estão olhando e fazendo a própria interpretação. Então, assim, existe uma sim. religião aqui que tá olhando e falando, minha interpretação do que é certo e errado é isso. Aí a outra religião tá lá do outro lado, atrás, olhando a mesma coisa, olhando e tendo uma outra interpretação completamente Porque no diferente. final das contas é a percepção de homens com suas Exato. ganâncias a respeito da expressão divina, Sim. sabe? Então aí vai de acordo com aquilo que Exato. eles querem ter de Consegui. poder, enfim. Então, é meio complicado, mas hoje em dia eu analiso as coisas de uma maneira mais ampla, assim, eu consigo ter uma macrovisão das coisas. Eu acredito em tudo e acho que nenhuma religião, nenhum homem é detentor de Deus, assim, Uhum. não de Deus aí, entre aspas, aquilo que ele é ou Mas da aquilo verdade que ele se absoluta, né? apresenta, enfim. Eu, por exemplo, quando eu imagino Deus, assim, numa figura, eu imagino, para mim é mais fácil associar uma mulher, né? Sabe? Então eu. Ariana Grande, né? De rabo de cavalo. Amiga. Olha, Ah, do eu tenho Hiroshi é a uma Beyoncé, todo tatuagem, mundo sabe. eu Amiga, tenho God uma is a tatuagem. woman, Não, calma, bicho. gente, calma, É calma, a calma. Beyoncé, todo mundo sabe. Se falar diferente aqui, ó, não tenho o que dizer pra vocês. É a Calma, Olha, Beyoncé. eu tenho uma Grace. tatuagem que não vai dar pra ver, mas eu tenho uma tatuagem da Aretha Franklin. Então, pra mim, Deus é Aretha Ah, Franklin. Ó, Então é tá Tá isso. bom, vendo? tá aceitável, bom. super aceitável. Aqui a gente respeita É, todas as religiões, entendeu? Exato. A gente respeita todas as religiões aqui, entendeu? É isso. Mas é a Beyoncé mesmo, tá, gente? É só pra, só pra garantir. Mas eu também sou mais ou menos que nem você também, Vitor. Eu também acho que tentei ser ateu e tal, mas foi um pouquinho ali no budismo também. Eu acredito muito em energia também, enfim. Eu acho que é muito importante a gente ter fé, né?
Sim. Todo mundo ter fé, acho que é uma coisa que move as pessoas, é importante ter fé. Até o É, ateu tem fé. O ateu tem fé no nada, mas é uma fé. é, É, isso é Olha, verdade. real. agora Agora, frase. Sim. Pesado. Quem Pegou sabe? ela, você pegou elas, Ele pegou elas acredita que não todas. existe nada, né? É isso. esse é o É. corte do que vai pro YouTube. Mas é verdade, gente. Eu vou por essa linha também. Você precisa acreditar em algo que te faça prosseguir de alguma forma. Fazendo bem, tá tudo certo. Você acreditando que faz bem, que é o certo. É isso, você tem que seguir. Mas eu nunca tinha ouvido falar, gente, do termo universalista. Olha só que burra. Também nunca tinha ouvido, Nunca tinha não. ouvido isso falar. Tô ouvindo hoje, Na necessariamente. real, é uma tradução livre de alguns artigos internacionais a respeito do termo, né? Enfim, em- uma tradução livre é universalismo aqui pra gente. Chique. Viu, gente? Vocês aprenderam uma palavra nova hoje. Coloquem no E dicionário de tá vendo? vocês. A drag box, tá vendo, né? Escuta a gente. Vocês estão vendo, né, Drag Box? É sobre isso. Gente, agora para mudar um pouquinho de assunto, deixa eu falar da carreira artística. Você é modelo, lançou música já. Eu tenho curiosidade um pouquinho sobre questões sobre ser modelo. Você já modelava já, tipo, na adolescência, de alguma forma? Assim, como surgiu a... Imagina, imagina. Minha adolescência, ela foi. Porque assim, né? É, eu falei de um aspecto da minha vida que era pautado na religião, mas fora isso, eu ainda era um estudante do ensino médio, sempre fui gordo, é, sempre fui bichinha também, né? No caso, só não assumia, né? Inclusive, assim, né? Um parênteses absurdo e, enfim, vergonhoso. No terceiro ano do ensino médio, eu era na minha escola conhecido como embaixador do movimento Escolhi Esperar, que era aquele movimento que pregava que não Ai, Meu podia Deus. beijar, não podia. Ai, Vitor! não. E aí eu usava uma Eu vou pulseirinha do rir, Escolhi desculpa. Esperar. Oh, Enfim, gente. lamentável, mas eu era uma bicha, eu era um bichinho, eu era super afeminado. Mas enfim, voltando à questão da estética, ainda era um adolescente gordo, sempre fui gordo, enfim. Então, a adolescência toda, minhas fotos de Facebook e afins eram todas na igreja, cantando com o povo da igreja, não sei o quê. Eu fazer selfie, muito difícil. Ou permitir que tirassem fotos minhas, a não ser que eu estivesse cantando e afins. Bom, venho para São Paulo, né, e tal. Na verdade, esse rolê de ser modelo surgiu por ser biscoiteiro, na verdade, né? Logo que eu mudei. Eita, está Eu gratuita. amo. Então, assim, porque as primeiras fotos que eu fiz, logo que eu mudei para São Paulo, porque na verdade, assim, vamos começar lá do começo. Eu me assumo, saio da igreja, isso aqui, me assumo, Hum. fico 2 anos no interior, venho para São Paulo, é, e aí eu percebi logo que eu me assumi e aí entra até numa pauta que a gente também ia falar aqui sobre gordofobia. Logo que eu me assumi, eu já me deparei com isso. Primeiro mês de assumido, entrei no Grindr, entrei no Hornet, não sei o quê, fiz os Nossa, Oh, não. perfis. Não tinha um amigo E, pra a- dizer triste. pra você não fazer isso, né? é, Oh, não amigo. tinha. E aí, lá no interior, as coisas são bastante, e ainda são, tá? Bastante complexas nesse aspecto. 90% dos perfis são sem rosto, sigilo, não sei o quê, lá. E aí eu comecei, e eu não, aí assim, eu coloquei já uma fotinha minha e tal. Uhum. Dando a cara a É, tapa mesmo. dei a cara a tapa, bom, não vou me esconder. Me escondi por muito tempo, né? Enfim. E aí eu comecei a mandar, aí eu mandava uma foto ali mais com o rosto, não sei, de corpo, e aí eu comecei a receber os primeiros assim, não curti, não sei o que, bloque, não faz meu tipo, blá blá blá. E aí eu percebi, aí entra aquele rolê do ativista, né? Eu sempre entro em alguma coisa, acabo sendo ativista daquilo, eu pego a causa, né? Digamos assim. Uhum. E aí eu percebi, falei, gente, tem um problema aqui. Não é normal, assim, sei lá, de 10 perfis que eu converso, 9 não me respondem, o último me bloqueia. Foi bom. Aí comecei a publicar, a fazer umas fotos um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, meio com a barriga de fora, não sei o quê. E eu comecei a testar, vamos dizer assim, né? Publicar no Facebook, publicar no Instagram, enfim. E fui percebendo que, pelo menos nas redes sociais, existia uma aceitação.
que Uhum. existia ali um engajamento, existia comentários, não sei o quê. E eu me liguei que, bom, esse off aqui nas redes nos aplicativos é ruim, mas nas redes sociais vai bem, as pessoas aceitam bem. E aí comecei a fazer fotos, né? Publicava algumas fotos e tal, dentro de grupos. E eu comecei a me criar, vamos dizer assim, dentro do falecido. Quer dizer, eu não sei se é falecido ainda, mas eu acho que não tem a força que tinha naquela época, LDRV. Eu, É, então, O eu Cleiton amo, ama. gente. Ai, então, Vitor, é eu, isso. eu sou cria, e isso algumas pessoas sabem só quem me acompanha faz tempo. Eu sou cria do LDRV. Eu comecei a publicar umas Adoro. fotos dentro do LDRV, chamando que naquela época era tour de pessoas gordas. Aí tinha tour das pessoas pretas, tour das pessoas trans, não sei o quê. E a galera que é gorda, ou preta, ou trans e afins, publicava as suas fotos e aí as pessoas iam, né, engajar, ia Se comentar, ia curtir, não conectando, sei o né? quê. Hã? Se conectando também, Se né? conectando, e não sei o quê. Eu fui um dos pioneiros nesse rolê no LRV, naquela época, como uma pessoa gorda, né? E tal. Sim. E aí isso começou a angariar pessoas pro meu Instagram. Que naquela época eu tinha 650 fotos, eu reduzi para duas, que era 648 de eventos evangélicos, não sei o quê, né? Uhum. Enfim, mudei o user, porque era meu nome na época na igreja evangélica não era Vitor Lima, nem Vito, né? Vitor só veio há uns 3 anos atrás. Naquela época era Vitor Emanuel, porque meu sobrenome é Emanuel, e aí eu colocava um E na frente, porque daí ficava vitorioso em Cristo, enfim, Emanuel é o Sim. nome de Cristo, enfim, simbologias evangélicas. E aí comecei a angariar seguidores, né, a partir desses rolês, e também comecei a movimentar grupos, né? Tinha grupos daquela época antigordofobia no Facebook, aí eu entrava, começava a entrar nas discussões e afins, e comecei a fazer fotos um pouco mais melhores, não. Fazia umas fotos melhores e afins, publicava. Então eu comecei nesse rolê como modelo, na verdade, como um biscoiteiro. Quando eu mudo Ah, para São Paulo, Na época, isso a gente depois, tá falando da Cybershot. é o quê? Nem conhece, tá vendo? eu Ai, acho que meu ele não Deus. conhece essa câmera. Gente. Não, não, isso eu já tinha um celularzinho, era um Samsung bonitinho, Ah, mas então já era tinha um futurista. celularzinho. Ai, tá bom. Tinha um celularzinho. Velhona, velhona. E a gente tá, Obrigado, isso a viu, gente tá Vitor? Aí. falando, isso a gente tá falando de 2016, 17. Eu mudei para São Paulo em 2018. E aí, quando eu mudo para São Paulo, eu já tinha pelo menos umas 3 fotos bastante conhecidas na internet. Que era a foto que eu sempre usava nessa tour do LRV e outra do Instagram que tinha bombado, não sei o quê. Aí, quando eu mudei para São Paulo e conhecia já alguns fotógrafos, naquela época, em 2018, era febre projeto de no artístico, né? Tinha alguns fotógrafos aqui em São Paulo que faziam e bombavam. E eu comecei a ser chamado para isso, né? Fiz um ensaio aqui, fiz outro ali, e aí veio o ensaio com o Aleph, que tinha um perfil @mastangelox, que era um perfil bastante conhecido entre as gays de São Paulo, e que a gente fez umas fotos, ficaram muito bonitas. Ele publicou, eu tinha sido a primeira pessoa gorda que ele tinha feito foto, Nossa. e bombou bastante no perfil dele. Naquela época ele tinha o quê? Uns 30 mil seguidores, Nossa, e teve bastante coisa. muitos comentários e afins. Oi? 30 mil seguidores em 2018 era muita coisa, né? Era bastante Era. coisa. E teve muitos comentários, sei lá, teve 700 comentários, 10 mil curtidas e afins. E isso, claro, reverteu 5 seguidores para mim e afins. Uma das fotos em específico eu publiquei no Facebook e viralizou. Naquela época, no Facebook, deu 10 mil curtidas, era bastante isso. E aí foi quando eu comecei a ganhar bastante seguidores no Instagram. Esses 10 mil foram se revertendo. E aí, nisso, fui fazendo um projeto de fotos aqui, um projeto de fotos ali. Entrei, antes de entrar na Rock, que é onde eu estou atualmente, entrei numa agência furada de Campinas. Fiz Vixe. aquele rolê de e-book, daí Ah, 1.500, não sim. sei o que, lá, lá, lá. Me Sim. enganei, claro, óbvio. Os Primeiro, antes de dar golpes. certo, a gente quebra a cara, óbvio. É. Tem que ter, né? E. Hã? Tem que Tem que ter uma ter. dessa. Tem Tem que que ter. ter.
Gente, eu tô falando toda hora porque pra mim tá baixinho o áudio, tá? E aí eu demoro um pouquinho pra escutar. Tanto que toda hora eu faço assim, pra Ah, tentar não, sem escutar mais. problema. Depois vocês cortam esse exame, pelo amor de Deus. É, E aí, fiquei um ano na agência, ganhei 3 fotos, não fiz absolutamente nenhum trabalho. Na verdade, eu fazia umas coisas por fora. Fiz para uma marca X de camisa, me deram lá 2 camisas, 2 shorts e um pão com mortandela. Ai, que ódio. Nossa. Foi o meu pagamento. Um boné vermelho, né, do Lula. É, que ódio, gente. E aí, depois de um ano nessa agência, isso entra em 2019, 20, eu lancei minha música em 20. Eu tinha entrado nessa agência em 2019. Isso mesmo, esse é a linha do tempo. 2018 mudo para São Paulo, faço esses vários projetos até 2019. 2019, 20, fico nessa agência furada em Campinas. E em 2020 resolvo é péssimo. Resolvo lançar minha música, faço a construção da música, que daqui a pouco eu falo sobre isso. E em maio de 2020 vem a Rock, que é a minha atual agência, e mandar um convite. No primeiro momento, eu falei, bom, mais uma agência que vai querer passar a perna. Mandaram uma mensagem no Instagram e tal. A Pedrita, meu principal booker ali, que me chamou pra Rock, um beijo pra Pedrita. Ah, e aí ele mandou uma mensagem pra mim, você quer entrar na Rock, não sei o quê. Aí eu meio que enrolei ele um mês, basicamente. Porque eu tava lançando minha música, eu já tava, acabei de lançar minha música, gastei pra cacete, vou juntar dinheiro pra pagar de novo o Booker, né? Aí enrolei ele um mês, depois de um mês eu voltei na DM dele. Maio, abril, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho eu mandei mensagem pra ele, como que funciona, quanto que é, não sei o quê. E aí ele falou, não é nada. Você vai assinar os papéis, pelas fotos que você tem no Instagram a gente já consegue te vender. Daqui a um tempo você faz novas fotos, mas a gente mesmo que faz, é isso. Aí eu falei, assim que é uma Não tenho agência que pagar. Assim, séria. assim Que golpe gostei. novo é esse, né? Tipo É assim. que essa é uma agência séria, né? Enfim. Aí assinei os papéis em junho. Julho eu já comecei a trabalhar. Julho, por exemplo, eu já fiz Kit Kats Call Beats. Não sei Ai, se que pode falar legal. marcas, meu Deus. Mas enfim, Pode, fiz amor, dois pode grandes. Pode, Vocês sim. cortam. pode. Pode. Pode Inclusive, se ser, quiserem pode patrocinar tudo. a gente, Kit Kats, Call Beats, a gente tá aqui à disposição. E aí comecei a fazer jobs mais frequentes e afins. Aí eu entrei numa agência séria. Então, meu começo na minha linha do tempo é primeiro biscoiteiro, depois modelo. Hoje eu tenho DRT, hoje tenho Ah, tudo bonitinho. Então, hoje é outro rolê, né? Outro patamar. E eu tive muita sorte que no meu primeiro ano enquanto modelo, faz 1 ano e 5 meses que eu tô na Rock, eu fiz São Paulo Fashion Week, fiz Casa dos Criadores, Ai, que legal. enfim. Então, eu fiz vários jobs interessantes e potentes que geralmente as pessoas demoram mais tempo para fazer, mas eu já fiz logo no primeiro ano, assim. Eu não vou falar que é sorte para me diminuir, mas enfim, talvez eu convença a Bruna também. Talento, né, gata? é Né? Talento, talento. ser bonita é isso, é assim, entendeu? Porque, olha, a impressão Enfim. que eu tinha é que você já estava modelando há muito tempo, muito mais tempo. Mas não, era suas fotos mesmo, Era biscoitando só um biscoito, era maravilhosamente. só um biscoitinho de qualidade. Viu, Era só um gente? biscoitinho de Biscoito dá qualidade. futuro, É, Da entendeu? biscoito de Futura, seja qualidade, você biscoiteira. ouviu? Não é qualquer Não, com biscoito. qualidade, com Não qualidade. entendi, Hiroshi. Não tô Amigas, nude que entendendo. você tira não serve. Tem que ser Ei, a artístico. gente tem convidado hoje, cala sua boca, Ah, fica quieto. desculpa, a gente tem que fingir que é gente. Ai, meu E Deus. Isso, por olha, favor. dos biscoitos pro São Paulo Fashion Week, né? Você desfilou no São Paulo Fashion Week? Eu fiz o Fashion Film da Bootstrap no São Paulo Fashion Week. Um E fashion foi aquele filme. Fashion Film. Fashion Film é um filminho que eles passam online. Sim. Fiz da Bootstrap, mas aí eu desfilei na Casa de Criadores logo em seguida. Ai, que legal. Que também é super interessante. Esse momento do desfile foi assim, maravilhoso. Aí você vê o rolê de ser artista mesmo, né? Sim, Para a maioria das pessoas estar na frente das outras, se apresentar, câmeras, luz, palco, é um terror. sim. Mas para mim é um lugar que me sinto à vontade, né? Voltando até no tempo, o, eu fiz, depois que eu saí da igreja, eu resolvi acordar para a vida. E nos 2 anos que eu fiquei lá no interior de São Paulo, eu fiz o meu curso de regência de corais e técnica vocal na ETEC de Ourinhos, que é uma cidade a 45 quilômetros de Assis. Uhum.
E aí eu viajava todo dia para Ourinhos, né? É um curso de mais ou menos 2 anos, um curso técnico, tecnólogo, assim, nível médio. E aí eu fiz esse curso de regência de corais. E o nosso TCC, a nossa conclusão de curso, foi fazer um musical, Ai, que elaborar um musical legal. do zero, falas, personagens, músicas, roteiro, tudo. E aí eu fiz o Caetano nesse musical, porque era um musical dos anos 60. Falava sobre os Ah, movimentos dos anos 60. Então começava com o rock do Elvis, depois ia para Tropicália, Bossa Nova, Jovem Guarda, enfim. E me coube fazer o Caetano nesse musical. A gente primeiro apresentou para a escola, né? Para a escola como um todo, por 3 dias. Todo mundo assistiu. No último dia, o secretário de Cultura da cidade foi assistir, gostou bastante, chamou a gente para fazer uma apresentação única no teatro da cidade, de Ourinhos. Teatro com 700 lugares, lotou. E no dia da nossa. apresentação, o que aconteceu, né? Eu era a única pessoa que tinha experiência com teatro no curso, né? Porque lá em Assis eu tinha feito teatro por criança viada, né? Tinha feito teatro, coral, enfim, tudo que você possa imaginar, apresentação de tudo. Sempre gostei de estar envolvido. Isso para além da questão da igreja, né? Isso era Sim. escola, projetos sociais da cidade, enfim. E aí eu era a pessoa que entrava mexendo com as outras pessoas no teatro, enfim. E aí eu entrava como Caetano, mexendo com as pessoas, fazia minhas falas, tinha uma pessoa que fazia a Bethânia, uma pessoa que fazia Nara Leão, uma pessoa que fazia o Elvis. Era uma loucura não me pergunte como Uma tinha tudo isso assim mistura. envolvido. Tanto porque todos Funcionava, os né? conjuntos de Então pessoas dos tá anos ótimo, né? 60. É, e aí, o... na hora da minha música, uma criança abençoada passou pela mesa de som, puxou um filme e o microfone. Na hora que eu fui cantar, literalmente, parou de pegar. Aí Nossa. vai Nossa. assim, né? Eu cantando, eu ia cantar, eu cantei Alegria, Alegria, que é uma música difícil do Caetano, dos anos Sim. 60, que é símbolo, essa música é símbolo da Tropical e tal. E aí a banda era muito boa, eles baixaram o volume da tonalidade, Eles perceberam o que aconteceu, né? eles Eles perceberam o que sacaram. aconteceu, eles baixaram o volume do que eles tocavam, eles foram tocar baixinho. Enquanto isso, eu não saindo do personagem, coloquei o microfone assim numa mesa que tinha, fui pra frente do palco e cantei em plenos pulmões. Aí, enquanto essa Meu produção, não sei o Deus. que, não sei o que, veio o microfone e encerrei cantando o microfone. Tem tudo isso registrado, inclusive. Bom, final da apresentação, o bis, a música que encerrava, era do Elvis, né? Nas 3 apresentações pro teatro, pra escola, era o Elvis que tinha encerrado e tal. Nessa apresentação, de repente, eu já estava na coxia, já tinha passado minha parte, e aí eu já estava até tirando assim os sapatos, não sei o quê. A gente só entrava no final para agradecimentos, né? Mas não precisava ter sapatos, não sei o quê. Teatro todo, gritando Caetano. Aí vieram, Vitor, você vai encerrar a música bis sua no teatro, é para você. Te vira. E aí, Te quando eu vira. voltei, Te Te vira agora, vira. né? e aí, assim, eu fiquei em choque, assim, só que na hora que eu tava vindo pro palco e tinha 700 pessoas gritando pelo meu personagem, para encerrar o musical, foi, assim, um start, eu falei, gente, eu nasci para isso, assim, É isso que eu quero fazer, é né? É isso que isso eu que eu quero quero fazer, assim, sentir. é um negócio, e é um negócio muito visceral, é muito ao vivo, é muito, tipo assim, vivo o Sim. negócio, né? Fui, cantei, o microfone não deu defeito, inclusive eu até, na hora, assim, eu levantei um pouquinho o tom da música, assim, no final, assim, deu uma nota bem alta, pra aparecer, né, claro, olhar Era o essa meu referência aqui, momento, né? Eu tinha grandíssima, que. É. tive meu grande momento, aí todo mundo aplaudiu, não sei o quê, o musical foi encerrado, encerrou e tal. Então, a questão de arte, a questão do palco, a questão de luzes, de câmeras, nunca foi um problema para mim. Só que eu demorei muito a perceber, porque antes eu estava muito envolto naquelas dores que a igreja me ocasionava, né? Sim. Então, e aí, então, a linha do tempo venho para São Paulo, tem esse processo ali de biscoitagem e depois da profissionalização da biscoitagem.
E olha que tudo isso te preparou pra estar onde tá hoje, né? Tipo, pra Sim. ter ainda mais É. confiança, né? Se você vai desfilar, Ah, se você sim, vai, tem que, assim, quem sabe fazer um show e tal, te prepara muito, né? com É certeza, com certeza. improviso, né? Também, essa situação. Sim, sim, ela te dá uma gordurinha, vamos dizer assim, né? É, De saber se virar, é. É, saber e se uma virar. noção melhor de improviso, enfim, deve ser muito legal. E o pessoal aplaudindo e tal, acho que é uma coisa muito rica, acho que de qualquer artista, né? Tipo, gostar daquele momento, enfim, deve ser muito legal. E No aí, caso do desfile na Casa do Criador, eles mexem um pouco mais com o seu ego, assim, porque na hora que eu entrei, gritaram assim, gostoso, não sei o que, daí na hora eu falei, é isso. ai, que Aí delícia! jogou o cabelo, né? Ai, sou Nossa, mesmo. na hora, minha amiga que é meio, tem um pezinho assim de, em religiões e afins, né? Ela é meio bruxinha, ela falou que na hora assim eu incorporei, porque eu dou uma risadinha assim que na hora ela percebe que eu incorporei, enfim. Não acho que eu incorporei, mas ela acha que eu incorporei, sim. E aí depois você lançou também uma música. É, na verdade foi antes, né? Foi em 2020. Você lançou Alô, Alô São Paulo, Isso, né? E com exatamente, um clipe exatamente. também. Que tem a participação da Silvete Montilla também, um clipe muito lindo. Você fez Isso, o clipe ali sim. em cima, um terraço, né? É Ah, e muito lindo esse clipe. aquilo lá foi uma grande loucura, sabia? Eu tinha tido duas Ué? rescisões de trabalho, aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa que vive de rescisão de trabalho, adoro ficar um aninho só e ser dispensado sem justa causa. É. 20% de multa, ai, que delícia. E aí eu tinha juntado grana para fazer o clipe, eu tinha a grana toda. Depois de. Eu mudei em 2018, depois de 2 anos de São Paulo. Ah, e aí falei, bom, quero lançar uma música, quero, assim, de certa forma, devolver o que São Paulo tem me proporcionado. Que naquela época, inclusive, não era nem grande coisa, tá? Porque só tinha 2 anos em São Paulo. Essa música faz mais sentido agora Podia que ter ela tá dado mais. mais, né, São Paulo? Por Devia ter favor. dado mais. Devia ter É, hoje eu esperado tenho mais. raiva Hoje, dessa cidade, né? Quero ir Hoje pegou embora o daqui. bode de São Paulo. não, hoje em dia faz mais sentido eu fazer uma música sobre São Paulo do que aquela época, 2 anos, 1 ano atrás. Enfim. E aí, beleza. Comecei a construção da música. Essa música, na verdade, ela nasce depois de ter assistido um filme do Tim Maia, tá? Eu tinha assistido o Hum, filme do Tim, ah, e eu tava deitado na minha cama, tava olhando assim a bela paisagem de São Paulo. E aí o Tim então, tem pelo menos umas 3 músicas sobre o Rio, todas animadinhas, todas envolventes, empolgantes e afins. sim. E aí eu fui percebendo, gente, nossa, e aí um parênteses aqui que vocês podem cortar. Eu tava chapado, né? Enfim. É, eu tava assim, Pode. Eu gente, amo. São Paulo, Rio de Janeiro tem um monte de música animada, sabe? Sobre o Rio. Sim. São Paulo não tem, São Paulo sempre deprê, sempre. Eu não acho que São Paulo Que seja só é deprê, isso? sabe? Eu ia falar. É, porque É realmente isso. é uma cidade difícil, né? Não, não é. São Paulo é uma cidade animada, viva. São Hum, Paulo não é uma cidade viva. é, É Los uma cidade que não Angeles. para. Ó, o lema de São Paulo é uma cidade que não para. É. E aí eu falei, bom, eu quero fazer uma música sobre São Paulo que seja animada, que seja pra cima. E é isso, vou construir aqui uma música. Aproveitei que não estava 100% sóbrio e comecei a criar ali a letra, né, no caso. Fiz praticamente tudo. Tem o verso no carnaval, do carnaval, que daí foi um amigo que acabou vindo aqui em casa. Eu pedi uma ajuda para um grande amigo que também é compositor, cantor, Gabriel Caleu. E aí ele veio aqui em casa e a gente arrematou a música. Ele faz ali o último verso final da música em si. E aí procurei um produtor, o Renato Galozzi. A gente sentou, eu falei exatamente como eu queria a música. E o meu processo, inclusive, artístico de composição, ele é bem visceral, porque eu sei exatamente o que eu quero que cada instrumento faça, voltas. Eu geralmente componho a música inteira. Só essa parte ali do Gabriel no final que ele acrescentou, porque realmente faltava um verso final, ele colocou. Mas a música, 90% já veio tudo na hora. Eu preciso que comece com metais aqui, vai ter back vocals ali, vai voltar, não sei o quê. O clipe
No dia mesmo eu já pensei, eu quero um clipe que passe pelos pontos da cidade, não sei o quê. Então eu já fui com a ideia muito bem elaborada para o produtor. A gente só sentou, pedi que fosse uma música 100% orgânica. Tudo ali é tocado, tudo ali é cantado. Não tem edição vocal praticamente, só tem tirar a respiração, não sei o quê. Mas eu queria que minha voz estivesse bastante crua. Enfim. E aí depois começa o processo. Primeiro a música estava pronta, aí eu começo o processo do clipe. Aí sim, eu tinha feito um trabalho, um job com um amigo, o Daniel Rowling, que é uma produtora. Falei para ele que eu queria fazer um clipe. Meu orçamento era X, não era alto. Se ele conseguia me ajudar, e a gente começou a procurar parceria. O clipe tem apoio cultural da Petra Belas Artes, tem o apoio ali de materiais da Havaianas, da Converse, enfim, tem várias marcas ali que acabaram comprando ali, dando apoios, ou objetos, apoio cultural e afins. Roupa também foi atrás, enfim, foi eu e o Danilo fizemos tudo. Pessoas para estar no clipe, né? As pessoas que parecem de figuração. O Mercury é o lugar que eu gravei no rooftop. Acabou. Assim, eu sou um pouquinho megalomaníaco. Eu queria que meu clipe tivesse um rooftop para a imagem aérea de São Paulo, que foi o que aconteceu. A ideia da Silvete vem porque é uma figura da noite de São Paulo, uma figura Uhum. LGBT de São Paulo há muitos Sim. anos, uma figura importante, e ela aceitou de prontidão, assim, foi extremamente fofa. As pessoas acham que a Silvete é brava, mas a Silvete é um amor, na verdade. Ela é um amor, realmente. E afins. Então, afins. E, enfim, foi construindo, assim, foi uma loucura, né, na verdade. E aí lancei, enfim, não sei só uma música, só um clipe, porque é muito caro, né? Uhum. Sim. Você desembolsa muito, e enquanto artista independente, né? Você não tem apoio de ninguém. E você faz As tudo matérias, sozinho, né? Pelo que você vai falando, você tudo. foi atrás, desde a composição, desde buscar apoio, Tudo. tudo, né? Você é produtor, Sim. diretor, roteirista, né? Eu fiz, Então, eu fiz o mailing depois para enviar para jornalistas. Enfim, foi bem. Teve um pessoal que me ajudou, né? Depois, quando o clipe estava pronto e a música, teve teve o selo e a distribuidora, que é por onde a gente coloca a música no Spotify e faz essas, esses bastidores assim de mandar música, não sei o quê. Ah, e aí, né, mas basicamente 90% foi tudo eu. E enquanto artista independente, assim, não me pergunto, hoje em dia eu paro e penso que assim, eu tive uma cabeça muito boa, sabe? Porque eu acho que Sim. hoje eu não conseguiria, hoje eu contrataria pessoas, porque, enfim, hoje, Muito né, trabalho, né? faz um ano e meio que eu lancei a música, mas assim, dá muito É trabalho. mas que, é é porque que a, você Sou a pode. feliz com vontade, né? A vontade de fazer algo, de lançar, é, É, e eu dá essa tinha essa energia. necessidade de lançar a primeira música. sim. Eu tinha necessidade de colocar algo assim, sabe? No ar. E aí, qual que é a questão? O... Eu sou feliz com essa primeira música, sabe? É, Tanto a versão original quanto a versão remix, porque daí depois Teve apareceu a remix. versão remix com o Lazy Beer, que é um DJ de São Paulo, de Assis, que é a minha antiga cidade. É um DJ que é bastante conhecido na cena eletrônica, que me conhecia de Assis, inclusive, e aí ele ouviu a música, viu meu corre todo para conseguir produzir tudo. Ele falou: eu quero lançar uma versão remix da sua música. Autorizei e tudo mais. E somando tanto a versão remix quanto o clipe, e aí detalhes sobre o clipe. Ele foi para dois canais de clipes pagos, que é o Bis e tem mais outro, que agora eu esqueci. Music Box. Consegui fazer com que o clipe fosse Hum, exibido nos dois canais de clipes da TV paga. Então, assim, somando tudo, sei lá, 450 a 500 mil pessoas ouviram minha música. Para uma ah, pessoa que não teve nenhuma divulgação, Sim. nada pago, eu não entrei em nenhuma playlist editorial do Spotify, por exemplo, que é o que geralmente faz as músicas bombarem. uhum. É, 500 mil pessoas
terem ouvido minha música depois de Organicamente, né? 1 ano e 5 meses, para mim é ótimo. Sim. Recentemente, há 4 meses atrás, eu acabei entrando numa playlist editorial da Apple Music. É uma playlist, e aí isso é uma coisa que me deixa meio assim, me faz viajar um pouquinho, que as coisas têm caminhado para um lugar bom. Eu entrei nessa playlist da Apple Music, que é uma playlist feita pela Apple Music para pessoas lá de fora. A nome é Brazilian Party, festa brasileira. Então é para gringo ouvir. E aí toda Uhum. semana você recebe ali o resumo, né? De onde ouviram sua música, quantas vezes. E qual país, né? E aí sempre tem lá, toda semana, 10 plays em Paris, 5 players sei lá, Moçambique, 4 no Canadá. E aí eu percebo que, assim, eu tive uma primeira música de sucesso. Toda Sim. semana tem pessoas de Ouvindo em países algum ouvirem a lugar. Isso é música. muito Ouvindo em algum Seja uma legal. lugar. pessoa. Enfim, É. eu acho que é isso. Para um artista independente, isso, pelo menos para mim, é muito satisfatório. Alcançou um Sim. público, né, organicamente. E você participou de todos os processos. Você falou que hoje talvez você não fizesse isso, mas eu acho que foi depois de você participar de todo o processo, né, de idealização da música, do clipe e tal, que acho que você tem essa percepção hoje. E vai vir mais músicas? Você pretende, você já tem já alguma coisa já? Porque Alô, Alô São Paulo foi uma homenagem aqui em São Paulo. Eu amei a música. E tem até citando Tatuapé, que é aqui pertinho. Você já veio aqui pra Tatuapé, Vitor? Ou, com certeza. Já deu rolê Nossa, gente, aqui? Na Zona Leste? depois vocês cortem isso. Primeiro lugar que eu fiz banheirão em São Paulo, não, brincadeira. É, Manda A um gente não cheguei em beijo, vai. São dona Paulo, Léa. cheguei em São Paulo, fui ter experiências de gays de São Paulo, né? Aí, enfim. A gente não vai cortar, porque isso engaja, vai ficar aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu já dei rolês na Zona Leste, sim. Eu já fui até. Tem aquela linha que é interminável. É, Vermelha. estudantes. É, É estudantes. 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 Vai até Sei. Eu já Mogi. fui Que para vai É até Mogi das babado. Cruzes. eu já Você fui até vai. estudantes. Então, E então. eu fui, inclusive, naquela linha do. Eu não sei se é a mesma linha, mas uma linha que vai pro aeroporto. É, Ah, Hum, de é a Guarulhos, né? Isso. de. É Eu a desci umas Safira. 2 antes e fui, assim, inclusive por causa de macho. Nossa, um arrependimento Ai. profundo. Eu Mas ia valeu a perguntar, eu Profundo. pena? tava aqui, será que foi por causa da igreja ou por causa do macho, né? Não sei. Não, por causa de macho. Qual que é pior? Eu já tava em São Paulo e tudo. E aí fui encontrar um bofe que morava nessas redondezas. E assim, eu tinha acabado de chegar de São Paulo. Nossa, eu achei longe, viu? Eu achei longe. Mas Não. eu já dei rolê até em baile funk em Itaquera, então tá tudo certo. Minha quebrada, Olha. Itaquera. Aqui, minha É, quebrada. conheço Zona Leste, conheço Zona Leste. Estou na Zona Oeste já tem quase 4 anos, mas conheço Zona Leste. Conheço sim. Conhece. Aí Então, aí senta muito. respondendo, que horror, gente. É, respondendo sua dúvida, eu já tenho 16 músicas escritas. É, Ai. e Já é aí, um assim, álbum. é, 2 álbuns, 3 EPs, na É. real. E Aprende, assim, Beyoncé, aprende. Ei, meu Deus. E aí, assim, isso era uma coisa muito recorrente para mim enquanto evangélico. Enquanto evangélico, eu escrevi 60 músicas. Nossa. Nenhuma lançada, todas off, mas eu tenho todas guardadas até hoje. Ah, enfim, eu sempre compus bastante porque é o meu modo de extravasar o que eu sinto. Uhum. E enquanto evangélico, eu falava sobre Deus, religião e afins. E aí, depois que eu. Que imaginem também que foi um processo, pelo menos para mim, um processo na questão da música, porque eu estava quase lá quando evangélico. Eu estava Uhum. caminhando para isso. Sim. Quando eu tive essa ruptura e saí da igreja, ah, eu tive que me refazer novamente. E o É. cantar, para mim, trazia dor por muito tempo, porque eu Uhum. lembrava que eu estava quase lá. Eu estava, Sim. assim, faltando pouco para conseguir um espaço. Então, eu só voltei a cantar depois que eu fui lançar a música Alô, Alô, São Paulo. Eu demorei ali saí da igreja com quase 20, 21. Eu lancei a Alô, Alô, São Paulo com 20,
Eu demorei 5, 6 anos para voltar a compor e cantar, porque a música era um lugar de dor. Eu tive aqueles 2 anos, 21, 22, que eu fiz o meu curso. Eu tive esse momento do musical, vim para São Paulo depois de um tempo do musical, mas assim, o voltar a compor, o voltar a cantar mesmo, demorou um tempo. Teve um processo ali de refazer, de fazer as pazes, né? Refazer as pazes com a música e com a arte. Então, aí depois que eu lancei a Lolo São Paulo, já vieram essas 16 músicas que são escritas, e aí, detalhe, daí, eu não sei se vocês lembram, e as músicas elas vêm completas. Todas as 16 já tem tudo que eu quero que cada instrumento faça, o que vocais Meu Deus façam do e céu. clipes. É um workaholic é Então, virginiano, não, né, Vitor? não, minha mãe que é. Gente. Passa um pouco, Ih. passa um pouco, Ah, passa um pouco. nossa, gente, é muita coisa. Muita coisa. Já É, tem mas, algum. gente, Fala, pode amiga, falar, Bê. desculpa te interromper. Não, pode Não, falar. eu ia perguntar se você já, tipo, tem alguma data que você planeja já começar a gravar ou não, ou você vai deixar para algum momento em específico. Vai deixar fluir Então, naturalmente e eu verificando. tô trabalhando bastante, assim, enquanto influenciador e modelo, para juntar grana para começar a lançar de novo no próximo ano. Eu Uhum. quero ter uma frequência maior de lançamento a partir do ano que vem. Pelo menos dois, um a cada semestre. Sim. Na verdade, a minha intenção mesmo, né? Se as coisas derem certo, agora que nós temos um novo governo, é pegar algum incentivo, alguma grana de incentivo à cultura e Uhum. afins, para lançar já um EP de uma vez, né? Vamos ver como que isso vai caminhar. Mas a intenção era lançar um EP, né? Lançar pelo menos mais 2 músicas solo, que é o que geralmente as pessoas fazem. Umas 3 músicas solo, 4, aí vem com um EP completinho. A intenção é essa, né? Vamos ver como vai caminhar para isso, porque é bem caro, né? E aí tem o, Eu o rolê imagino. que é meu de ser muito chato com a questão da música ser uma música orgânica. Se eu quisesse lançar essas músicas, eu poderia pegar ali, pagar milão por cada uma e para um produtor que faça ela digitalmente lançar as 16 de uma vez. Ele vai fazer tudo no computador, vai me cobrar 1.000 por música, mais o trabalhinho dele, sei lá, vou gastar 20 mil nas 16 músicas. Ou eu posso lançar uma música só e gastar 20 mil em uma música só, né? Uhum. Esse é o parâmetro, assim, que é pesado, né, de se fazer. Uhum. Sim. Só que eu sou um artista, e eu me vejo assim, que é um artista natural da MPB, Uhum. que é uma banda. Se eu fosse o Tim Maia, eu falei, citei o Tim Maia porque o Tim Maia realmente é uma das minhas grandes referências. O meu sonho enquanto artista é ter um dia uma Vitória Régia, que era a banda dele, que é uma banda orquestral, né? Uma banda de metais, uma banda de que tem violino, é uma banda que tem um back vocal forte. Enfim, esse é o meu grande sonho. E eu prefiro galgar um caminho na música mais demorado, mas chegar da forma que eu quero, do que lançar um monte de coisa que não faz sentido para mim. Sim. Sim, Uhum. que tem a ver com você, né? E as referências que você Isso. tem também e tal. Sim, Você falou dos backing vocals, os backing vocals também aparecem também no clipe, eu acho muito sim, lindo sim, isso. sim. E aí tem essa curadoria toda de ser orgânico e tal, eu acho que faz super sentido. Sim, sim. É, E essa primeira música, ela foi muito orgânica mesmo, sim. Eu posso dizer com orgulho que os metais que fizeram a minha música, que tocam a minha música, são os mesmos metais da banda da agora, enfim, infelizmente falecida Gal Costa. São Nossa, que os bacana. mesmos músicos. Então, é isso, tipo assim, é esse o parâmetro que eu quero. Aí por isso que eu até falo assim, minha melhor amiga Vitor, você é meio megalomaníaco, talvez, mas na questão de Uhum. música eu sou. Eu não vejo nem como megalomaníaco, eu sou exigente. É a sua aí, qualidade, né? A forma que você quer se apresentar. E tá ótimo assim. Você quer dessa forma, tem que acontecer assim. Acho que é o caminho certo mesmo. sim. E no clipe também tem os looks também, foi tudo escolha sua também, os looks, o seu look que você usa, Nossa, maquiagem. Deus, Espírito Santo. Ai, vocês falou do look, me deu até um gatilho. Porque assim, ó, nossa, Deus, Ih! realmente. Não, né? Eu tinha pouco contato com marcas naquela época. Eu comecei a ter Sim, muito contato com marcas, depois, foi muito um desenrolar. Eu lancei a sim. música,
e comecei o rolê de modelo, então foi 1 ano e meio que desenrolou essas coisas todas. Hoje em dia eu conseguiria esses looks facilmente. Aquela época eu não tinha tantos contatos assim, né? É, e aí eu falei com 2 marcas específicas. Eu queria o look das pessoas todo branco, short branco, camisa Uhum. branca, camisa mesmo assim de botõezinhos, e os sapatos coloridos, porque daí eu já tinha fechado os sapatos coloridos com a Converse. Cada pessoa usando um sapato colorido de uma cor. E Uhum. aí eu em destaque com um short branco, porém com uma camisa colorida, rosa. Foi a camisa que eu usei mesmo. Uhum. É, que daí eu teria o destaque, né? Só que daí Sim. ficaria tudo muito bonitinho, assim, né? Faltava, sei lá, 1 mês A gravação? pra gravação, pro dia da gravação. De repente, a primeira marca deu pra trás. Ah, Hum. Ah, não vamos conseguir. Passou uma semana, eu já tinha conversado com a outra marca. Podem fazer? Podemos. Uma semana depois, não vai rolar. Hum. Faltava 2 semanas já pro. Isso, o tempo foi passando, 2 semanas faltando pra gravação. Gravação. Falei, gente, preciso resolver isso. Apelei pro Instagram. Gente, alguém conhece uma costureira? Mandaram um contato de uma costureira da ZL, inclusive. Olha a ZL de novo. daqui da minha quebrada. E aí eu peguei e falei, eu vou pro Brás, pra 25, vou comprar tecido, ornamentos, não sei o que, não sei o que, vou mandar pra essa costureira. Aí, isso tudo eu que fiz, tá? Fui pro Brás, comprei não sei quantos metros de Gente, não tecido, acabaram não com o comprei trabalho do menino. comprei os botões, comprei tudo que você possa imaginar que precisava, que ela pediu, a costureira pediu. Botei lá no Brás mesmo, tá? Porque isso, o tempo vai passando, isso faltava uma semana para gravação. Meu E ainda Deus. precisa fazer, e precisava fazer uma prova, pelo menos, com as pessoas. Sim. O spoiler é que não teve prova, tá? Meu Ah, meu Deus. A Deus! costureira Não precisou ser teve prova. muito boa, né, pra fazer de Gente, Aí tudo. que eu fiz, eu coitado. comprei o tecido, peguei um Lalamove, lá um log da vida, botei as coisas lá no cara, na motinha do cara, o Na cara foi pra loja Zona mesmo. Leste. Na loja, eu comprei, coloquei na Meu moto e mandei. Isso num sábado. No outro final de semana já era gravação. Eu mandei, peguei as medidas das pessoas que iam fazer lá, que era da banda. Gente, quem você veste? E aí, imagine, né? Eu assim, mandando WhatsApp pra cá, mandando WhatsApp pra lá, e aí a pessoa não respondia. Ai, não sei quanto que eu tenho de busto. Ah, meu Deus, qual que é o Ah, tamanho do seu sutiã? Aí, não sei, enfim, caos, caos, e eu mandando pra costureira. Ela fez. Me mandou de volta na quarta ou quinta. Nossa, Não ela deu foi muito tempo de rápida. fazer. Não deu tempo de Icônica. fazer a prova. A gente chegou no dia e as pessoas vestiram. Duas, duas calças não serviram, 2 bermudas não serviram. E uma camisa não serviu. Só que eu tinha levado peças brancas minhas, camisa branca minha, não sei o quê. Daí serviu uma, mas 2 bermudas não serviram, literalmente. Tanto que são pessoas que só aparecem no clipe pra cima, as pessoas. E aí, quando era aham. imagem aérea, eu pedi pra editar, não sei o quê. Gente, enfim. Não foi isso, assim, né? Foi Perrengue, isso, foi isso. perrengue de artista, não tem Perrengue, jeito, tem que ter. bastidores. Aí, isso no caso das pessoas da banda. O meu look também foi um sacrifício. No final das contas, eu consegui que um artista, que é dono de uma marca chamada LED, o Célio, fez à mão a minha camisa, Nossa. pintou à mão, Nossa! ele mesmo, e me mandou no sábado. Então, e a No- No gravação era dia da no domingo. gravação. Um Não, dia antes da a gravação gravação. foi domingo. E aí foi isso, assim, perrengue atrás de perrengue. Gente, que É, nervosismo, E A não era, ansiedade lá em cima, né? e não era o que eu queria, inclusive. Porque eu queria um terno, não sei o quê, mas foi uma camisa mesmo, um short. E Deus abençoe. A maquiagem quem fez foi Pedro Calderaro, que é uma pessoa que eu amo, sempre me maquia. Enfim, foi literalmente um caos. No dia da gravação no rooftop, a gente tinha até às 6 para gravar. A gente chegou no rooftop, porque foi tudo no mesmo dia, tá? A gravação começou às 5 da manhã. A gente começa na luz, foi para fazer fotos que tem ali. Ai, como que é o nome ali Todas, no Largo de São Bento? todos Hã? os takes foram gravados no mesmo dia?
Teve dois que foram gravados no sábado, que foi o take da em frente o Petra Belas Artes. Aliás, foi Uhum, só esse. Ah, não, e o Na Liberdade, que aparece uma moça falando no aham. telefone. Esses foram no sábado. Só que no sábado, por exemplo, tava no salão fazendo cabelo, não sei o que, não sei o que lá. É, E Teve no aí Minhocão também, né? teve no Minhocão. Isso foi tudo no domingo. Tudo no Ah, domingo. Aí Gente, detalhes, tá, Nossa. gente? Aí beleza. A gente foi da Luz para o Largo de São Bento. No Largo do São Bento, o pessoal foi pro Minhocão. No Minhocão, o meu produtor, Danilo, ai meu pai, foi assaltado. Ai, ah, mentira! Foi assaltado. que Ah, Levaram o inferno. celular dele. E assim, eu esperando eles no bar da Dona Onça, ali no Copan, porque eu tava extremamente cansado já. E precisava uhum. sentar, e tava comendo ali um negócio, não sei o quê. E isso, Silvete chegou, eu não conseguia falar com ninguém lá no Minhocão. Isso que é Nossa. uma distância pequena, né? Mas, tipo assim, eu é. tava ali, eu não Sim. podia sair dali. Aí, de repente, uma outra produtora, que era assistente dele, alguém lembrou meu número de cabeça. Não me pergunte como, Nossa. porque ninguém sabe o número de cabeça de Nossa. ninguém. Como é Também. possível? Eu acho que foi o Vinícius, é um menino que aparece no clipe, que é um amigo. E eu acho que ele lembrou ali na hora. Que ele tava, todo mundo guardou o celular depois do assalto. E aí a Silvete chegou, e aí eu tive que ir lá enrolar a Silvete por meia hora. Ah, Silvete, ó, você pode esperar, não sei o que ela tinha compromisso, enfim. Chegou depois, o pessoal voltou, fez a cena da Silvete. Saímos da cena da Silvete, todo mundo foi almoçar. Chegamos no rooftop 4h15, 4h20 da tarde. A gente só podia ter gravado até 18, começou a chover. A gente gravou no rooftop, começou a gravar no rooftop umas 5h15 da tarde. Nossa, Meu tiveram tipo Deus. Até às 45 6. 45 minutos minutos. 45 pra fazer minutos. tudo. 45 minutos. Não, tinha que fazer em um Ah, take só, gente, né? olha, Tipo, não foi. podia errar. Não podia Misericórdia. errar. E assim, olha, sinceramente, foi realmente um dia de caos. Mas um Estressante. dia, um dia estressante, mas que depois eu cheguei em casa, depois da gravação, morto, completamente morto. Começava um emprego novo no outro dia, tá? E eu tinha que estar às 8 da Meu manhã inteira, assim, Deus. ó, Meu lindo, belo. Deus. Chorei, não sei o quê, eu gravei uns stories chorando, falando, gente, gravei meu clipe, não sei o quê. Nossa, eu desabei a chorar, mas enfim. Caos, caos completo. Mas deu Mas eu certo, acho ficou lindo que no tem que resultado acontecer. final. Isso, desculpa. Ficou muito bom. Mas o que eu ia falar, eu acho que tem que acontecer essas coisas. É um tipo de batismo para as Não pessoas de tem, sucesso. amiga. Porque depois, como que você vai num É, programa do Porchat contar alguma coisa? Faz tudo certo. Você ia contar o quê? Tem que ter Você ia um contar, perrengue, né, tem que ter um amiga? É Um um perrengue. E, sofrimento. perrengue. Você vai lá no mas olha, Serginho Groisman. eu É. tenho histórias mais cabulosas, assim, né? Deus me livre. Quando eu tava no interior, eu trabalhei 6 meses numa funerária. Então, isso daí já é uma boa história. Nossa, Ai, Gente, ai, gente. que horrível. Eu morro de medo, gente morta. meu A Deus, gente tem que Bi. trazer o Vitor pra falar sobre micos, então, que com certeza ele vai ter É. coisa boa pra falar com a gente também, com certeza. Vai render um episódio bom. Aí vem mais Peguei um defunto, processo. gente, peguei defunto, mas enfim. O Que processo horror. foi bem trabalhoso, mas o resultado ficou muito bom. Eu gostei bastante. E eu lembro, acho que dos seus stories, quando você finalizou, que você estava muito feliz mesmo. Você fez os stories comentando e tal, e depois você divulgou o clipe Primeira vez que também. eu chorei na frente assim, de todo mundo, né? Eu gravei story É. chorando. Nunca imaginei que faria isso, mas aquele dia eu tava exausto. E foi um mix de exausto de ok, gravei, é isso. Validação, né? Finalmente eu consegui fazer o que eu queria. É. Blogueira tem que chorar nos Exato. stories, não É, tem é o jeito. Engajamento. checklist, né? Tem que ter um Engajamento. choro, tem que ter um choro. Cancelamento, choro, entendeu? Faz parte. A Faz parte roupinha da trilha branca, de cabelo sucesso. preso, né? Faz parte da trilha de Meu sucesso. pai. Mas é isso. Tem mais alguma coisa, meninas, se vocês querem perguntar? Eu acho que não, amiga. A gente falou bastante coisa. Que acho que tá bom das coisas que a gente já perguntou pro Vitor. Vitor, você quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma coisa que você queria falar pra É, gente? Nossa, é. soltar alguma notícia sobre alguma música É, nova, Um spoiler um pra trabalho. É. 2023, de sim, repente. não, o spoiler para 2023 tem. Eu me considero uma. Eu não me considero diretamente um influenciador. Eu me considero um artista, um ativista que tem alguma visibilidade, alguma relevância. Influenciador, aquela coisa, mostrar o dia a dia,
Enfim, eu não sou essa pessoa. Tem dias que tem semanas que eu sumo do Instagram. Aquele Sim. blogueiro, assim, né? Uhum. Pontinhos 1000 todo dia. Eu não sou essa pessoa. Mas eu pretendo, a partir de 2023, expor mais e me mostrar mais e fazer mais conteúdos. Eu tenho um Uhum. cronograma de conteúdos, de vídeos, de look, de falar sobre saúde mental, porque Legal. eu não falaria sobre tudo isso hoje em dia se eu não tivesse entrado na terapia. Faço Uhum. terapia tem 2 anos, enfim. Então eu pretendo me expor mais. Então, para 2023, quem me seguir pode esperar mais conteúdos relevantes que façam sentido com aquilo que eu sou, e talvez me conhecer mais mesmo. Tem pessoas que têm impressões muito variadas a meu respeito. Não passei ileso por todos esses processos de ódio. Uhum. É, Ao longo do caminho fui tendo, né, rusgas com muitas pessoas por traumas, por medos, por angústias, por não fazer terapia, até que veio a pandemia. Acho que no meu caso, o grande resumo do que a pandemia trouxe para mim foi estar sozinho, observar meus monstros assim explícitos, falar Uhum. preciso dar um jeito nisso. Uhum. Então aí veio a terapia, veio o processo de autodescobrimento e hoje em dia eu consigo falar sobre todos esses assuntos de uma maneira tranquila por conta disso. Uhum. Então, talvez acho que as pessoas ano que vem vão me conhecer um pouquinho mais. Você começou a Que fazer até então eu era terapia. mais. Oi? Você começou a fazer terapia depois da Sim, pandemia? sim, 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 sim. Isso. Então, Aí. acho que talvez eu solucione algumas dúvidas que as pessoas têm ao meu respeito, porque eu briguei bastante nesses tempos, até 2 anos atrás, eu brigava bastante, grupo de Facebook, Twitter, não sei o quê. E aí tem pessoas que realmente têm várias impressões ao meu respeito, é, que não, algumas podem ser reais, outras não, mas em todo caso, acho que é bom a partir do ano que vem, pelo menos para aquilo que eu pretendo, que é me expor mais, é colocar ali alguns pingos nos is e me abrir mais, me mostrar mais e falar aquilo que eu sou, toda a minha trajetória, porque eu chego em São Paulo, quando eu chego em São Paulo, eu chego muito destruído também, né? Uhum. É, por Sim. tudo que eu tinha passado. Então, eu não gosto muito da palavra desconstrução, mas eu fui me reconstruindo Uhum. ao longo desses últimos anos. Eu tive que observar tudo aquilo que foi destruído e me reconstruir. Então, eu acho que a partir do ano que vem, quem me segue pode esperar um pouco mais de exposição de várias coisas. Ah, é muito legal. Eu gosto muito da confiança, do jeito que você fala. Você fez Sim. muitos vídeos agora também durante as eleições também, né? Deu uma boa engajada para ajudar também na questão do Lula se eleger também. Eu achei muito bom o conteúdo que você fez, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você produziu vídeos também. E aí a gente viu também Felipe Neto também fazendo conteúdos assim também. E eu também vi você também nos stories comemorando, atingindo novos números de seguidores e tal, e fazendo, aparentemente fazendo algo que você gosta muito, né? É se comunicar, falar com a galera. Você fala muito bem, você tem uma oratória ótima, assim, tipo assim, invejável. Sim. Eu queria falar desse jeito. E é isso, Bi. Muito sucesso, muito sucesso. Admiro muito você. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, falar um pouquinho da sua história pra gente, conversar um pouquinho, bater um papo. E eu quero que você volte outras vezes também para fazer, para jogar, para falar sobre outros assuntos, falar sobre música, falar sobre o seu álbum, falar sobre os seus novos trabalhos. Estou muito feliz que você aceitou o convite. Muito obrigado. Imagina, imagina, gente. Esse trabalho que eu fiz na época da eleição foi algo que envolve aquele rolê que eu falei de ativismo, né? Eu gosto de Uhum, abraçar causas, e eu abracei realmente essa causa das eleições. Falei, gente, eu preciso, pelo menos dentro do meu nicho, dentro daquilo que eu vivenciei, porque todos os meus 3 vídeos eles falavam sobre a questão da religião, sim, tentando ali impactar de alguma forma pessoas que estão dentro da igreja, porque foi feita uma campanha muito pesada sim. para os evangélicos Cima não de votarem no, religião. no, no Lula. Então,
foi minha forma de tentar ajudar. E no Twitter eu tava no modo 100% treta, era comentário atrás de comentário, respondendo gente. Nossa, o Twitter foi uma loucura. O Instagram ainda tem um público mais controlado ali dentro É. do seu nicho. Agora, o Instagram, realmente, eu desativei as notificações porque eu nem queria ver o que estava acontecendo. Eu só comentava, publicava e ia viver a vida. Mas, enfim, graças a Deus, vencemos. E é isso. Mas Vencemos, obrigado Vencemos. bem, obrigado obrigado por pelo isso. convite. Obrigado pelo convite, aceito bem mais vezes. Obrigado, Vitor. Mais Então alguém, é gente? isso. Vamos para ler subir, amiga? Vamos para a área subir, que é o nosso quadro de indicações aqui do podcast. E vamos começar. O Vitor, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Vamos começar pelo convidado. Olha, indicar, Além eu de posso você, indicar. seu Instagram, arroba Já deixa euvito, suas redes, sua a Tudo sua música. eu música, visto, o gente. clipe. VITTU, 2T, sem sobrenome, porque se a Anitta não precisa de sobrenome, tem 2T's, eu também não preciso, tenho 2T's. Tá É certo, isso. isso mesmo. Eu É sempre sobre. quando eu pergunto o meu sobrenome, a Anitta não precisa e tem 2T's, então É essa é a minha marca. isso. Enfim. Nossa, indicação. Nossa, eu sou péssimo com indicações. Alguma série. Sim, indicação. A série da Wanda, Wandinha. Tudo de Ah, bom. maravilhoso. Amei Sim. muito. Nota Eu 10, amei amei. muito. Nota 10 Todos assistam, mesmo. porque eu amei. E Quem não não viu, assistam veja. e tem uma desindicação. Não assistam a nova temporada de Elite, pelo amor de Deus, essa série de acabar. Ai, Ai, sério? Que eu interminável, nunca gente. indiquei. Misericórdia. Sempre detestei, eu critico muito e é isso. Não Não, até a suporto. quarta Não temporada eu assistam assisti. É, Elite. Até eu a achei até quarta eu a Não, quarta, agora eu assisti. essa acho última, também. gente, Deus amado. Deus amado. Ai. Agora é só por. Vai ter que ir por X-Video, né? Na verdade. Enfim. É. Ah, então eu vou assistir. Então é sobre isso? Acho que eu vou ver Ah, hoje, então tá então. bom. Vou botar. É a quarta temporada? É da quarta temporada que é pra ver? Eu vou assistir, Quinta gente. temporada já. E ainda Pronto. já renovaram pra sexta, gente. Meu Deus. Meu Deus do Isso céu, eu não é aguento dívida, mais. dívida de jogo. Com Não, mas a certeza. quarta eu já achei bem arrastada. Podia ter terminado na da Lucrécia. Pra mim ali foi Podia o terminar na maravilhoso. terceira, né? Depois disso, Então, Podia enfim. não ter depois disso não começado. precisava mais. É Não precisava isso. mais. Eu Não, nunca podia vou ter perdoar. começado assim, pelo menos a gente conheceu o Omar Ayuso, que é um gostoso. Então, É. Podiam ter renovado Sense8 em vez de ter feito É, Elite. aí É cancela o sobre isso. Sense8. Ai, Podiam gente, ter que triste. feito isso. Enfim, tocou no meu gatilho agora, hein? E aí, Cleiton, você tem alguma indicação? Gente, eu vou indicar uma série bem bobinha. Não, acho que a série não é talk show que fala. Sei lá, gente. É uma série que tem na Netflix que faz de reformas inacreditáveis. Uma galera que invade sua casa e reforma ela completamente em 12 horas. É simplesmente Gente, maravilhoso. É aonde muito que eu me Vamos legal. ver. inscrevo? Amiga, eu queria muito. É muito legal uma série pra você ver, pra ficar offline da vida. Você só vai ver o povo com uma casa linda, eles reformam, fazem tudo, gente. É inacreditável. Tipo, 300 pessoas entram na casa e transformam ela em uma casa nova em 12 horas. Você sai 7 horas da manhã pra trabalhar e chega às 7 horas da noite em outra casa. Parece que desmontaram e colocaram lá um disco voador, abduziu e botou uma casa nova. É sensacional. Tem umas cenas muito lindas, muito emocionantes, e eu gosto de coisinha assim. Então, se você quiser ficar numa nice e ver uma coisinha pra você fazer a unha, comer e jantar, alguma coisinha, você bota essa série que você vai gostar. Tá na Netflix, Reformas Inacreditáveis. É muito legal. Chique. Olha. E você, Hiroshi? Amiga, não tenho nada. Nossa, Não bom, tenho. parabéns. Porque eu não sou Parabéns. profissional, não me preparei, tá bom? Nossa, nem sabia que ia gravar hoje, né, amiga? Nem Eu, lembrava. Não, mentira. Lembrava, mas eu não tenho nenhuma indicação. Nada que seja. Porque o que eu tô vendo, eu tô assistindo Wandinha ainda, então eu tô um pouco atrasado. Então eu não tenho nada novo pra indicar. Eu tô atrasado com as coisas que já saíram, né? uma Vou te dar um indicação spoiler pra conjunta, você então, ver com o Vitor, rápido. Vandinha. Isso, Wandinha, gente, assistam. Ainda estou. Faltam 2 episódios pra me terminar, então, por favor, nada de spoiler nessa gravação, tá bom? Por É favor. muito Gostaria fofa, gente. de Eu amei manter demais. Eu gostaria, Cleiton, de manter Mas aqui, se né, você a não viu discussão. bom, ia dar um spoiler. Ai, ai, Me ai, segurei agora. ai. Olha, faltam 2 episódios, segura, Vem peraí. aí uma coisa. Eu não tô nem entrando no Gente, Twitter pra não pegar spoiler, né? Já vou assistir, depois eu vejo. Aí eu converso lá, marco vocês.
Gente, eu vou indicar uma novela. É, Novela, Bic. Todas as Ai, você flores do Globoplay. começou! Comecei, Bi. Tô relutando. Porque eu terminei Pantanal, e aí eu tava apaixonado por Pantanal, né? Eu fiquei, ai meu Deus, eu preciso de uma novela. E aí o pessoal tava falando que Todas as Flores é legal. Aí eu É. comecei a assistir, eu tô gostando. Tem a Regina Casé, tem a Sophie Charlotte. E é isso, gente. A novela tá muito gostosa. E tem só no Globoplay, não passa, né? No canal aberto da Globo. Tem só no aplicativo, no site do Globoplay. Mas vale muito a pena. Quem é noveleiro aí, quem ainda não começou a assistir, eu indico Todas as Flores. Trama é Que muito boa. Muito, muito, muito me boa mesmo. surpreendeu. Então é isso, meus amores. Muito obrigado por esse episódio. Obrigado, Vitor, de novo, por ter aceitado o convite. Volte mais vezes. E obrigado você que ouviu até aqui. Bom fim de semana. Tá saindo na quinta-feira, né? O episódio. Bom fim de semana, boa sexta, bom fim de semana para vocês. É isso, um beijo. Um beijo, pessoal. Muito obrigado, Vitor, de verdade. Já divulga, por favor, aí pra gente a sua agenda de 2023, porque a gente quer que você volte mesmo e já quer deixar aqui Por favor. gravado que você vai aceitar voltar, entendeu? Que Não você tô te vai coagindo voltar. nem Amor, nada. já tá aceito, gente. Obrigado. Obrigado de Obrigada, verdade. Obrigadão. gente. Vitor, eu amei sua participação, amor. Gente, até semana que vem. E é isso. Um beijo Beijo, e pessoal. tchau. Obrigado. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau.